de norte a sul, de leste a oeste, Eu dei uma do meio divulgada, por dentro. postei hoje no Insta. Uhum. Algumas pessoas falaram que iam vir, mas de quem falou que ia vir, não veio ninguém até agora. Então, Maravilha, estão vindo. A Leia também já veio em algumas oficinas. Seja bem-vinda, Leia. Já Obrigada, gente. começaremos. Imagina, uma honra tê-la mais uma vez aqui conosco. cara, eu tava pensando, né? Falei, cara, como é que eu vou fazer uma oficina online? Tinha que ter uns cameramen, os caras com aquelas câmeras, com uns steadicam, tipo, te acompanhar. Na próxima edição a gente prevê isso. Aí você leva a tela lá, o cara vem com a steadicam correndo atrás de você, assim, ó, tudo estabilizado, Exatamente. aí você lava a tela. Pá. E hoje é o dia do... Hoje eu tô com o ajudante que ele folga hoje. Todo dia. Não é que ele folga, ele deixa de trabalhar comigo para trabalhar no negócio dele. Ele é... O moleque é cozinheiro, ele vai cozinhar ali no condomínio ali dos boy, e aí eu tiro esse dia também para fazer coisas que eu não preciso dele. Saquei. Ó, vamos dar... No meu relógio é 7:01 agora, 19:01. Vamos dar tolerância até 7:05, pode ser? No máximo. E isso aí já começa. Então, gente, aguardem até 7:05 que já começaremos. Deixa eu até olhar, que faz tempo que eu não vejo os trabalhos do Ginsky. Deixa eu ver aqui no Instagram. Yes. Permitir. Boa noite, pessoal. Já começamos. Imprimir a gravura do Gomes, caralho, a galera já tudo querendo comprar. O Gominho é só... Aquela verde? É só sucesso. O povo viciado das plantas. Olha, o Gui que faz serigrafia também. Aí sim. Eu tenho um aluno virtual, cara, o Carranza. Sabe o Pablo Carranza, da Mau Gosto Corp? Super. Ele tava lá na feira, né? Tava na feira. Ele é meu aluno... Ele mora em Aracaju, não é? Mora em Aracaju, exato. E aí, ele sempre me pede, né, as dicas e tal. E aí ele tá evoluindo pra caralho, mano. Ele tá fazendo as paradas dele tudo sozinho lá, tá massa. Ah, ele mete a mão, né, cara? Ele é massa. Na tora, ele vai lá e faz. E naquele calor daquela terra, meu Deus do céu. Eu não conheço lá, né, então... 2 minutos. Teve uma vez que o Carranza foi para Curitiba, numa Bienal de quadrinho. E ele é de Aracaju, né, cara? Ele não estava acostumado com o inverno curitibano, né, cara? Chegou uma hora assim, a gente tava trocando ideia, falando com um monte de gente. E ele fala um monte, né, mano? Bichinho, depois que bebe, fica bem doidinho, né? Aí chegou uma hora, ele tava em silêncio, só que eu não reparei que ele tava quieto no canto, assim, né? Daí eu olhei pro lado, assim, ele tava todo assim, encolhido, assim, com uma roupinha bem levinha, a galera, tipo de touca, cachecol, casacos. Daí eu falei, ô Carranza, daí ele mesmo. Cara, me presta uma blusa. Só que ele falou lento, assim, tremendo, né? Eu falei, rapaz, eu não tenho pra te prestar aqui. Me dá uma dessas suas, por favor, cara. Ele já tava em hipotermia, já, né? Tipo hipotérmico. Mano, já. Tinha um brother que morava comigo, eu liguei pro cara, falei, mano, uma amiga que morava comigo, falei, amiga, por favor, bota aí um casaco mais foda que você tiver e manda aqui pra Bienal de táxi, por favor, que o mano tá morrendo. Ela mandou um cobertorzinho desse pequenininho, assim, e o cara passou a Bienal inteira com abraçado no cobertor. Velho. Ele veio no primeiro motinho. Primeira vez que a gente fez, ele participou. Ele tava morando, acho que no Rio. E aí ele veio e participou. Sim. Na época ele era dos Beleléu lá, né? Na época que tinha a Beleléu, que ele tava trampando lá com a Beleléu, lá com o Thiago e tal. Gente, boa noite, todo mundo aí. Obrigado para quem colou, para quem tá aí acompanhando. Tava conversando aqui com o pessoal antes de vocês chegarem, da dinâmica, né, da oficina e tal. Eu já dei muita oficina de serigrafia e vou ser bem sincero assim para vocês. A conversão que eu tenho de gente que realmente se dedica à serigrafia hoje nesse
tempo todo de oficina é muito baixa, assim. Eu conheço, sei lá, eu devo conhecer um ou duas pessoas que hoje praticam a serigrafia. São várias as dificuldades, né? Primeiro que é um trabalho braçal pesado, dependendo do nível que você quer alcançar. Exige muita dedicação, equipamento, espaço, né? Principalmente espaço, né? Hoje o meu maior custo de vida, ele está relacionado ao espaço que eu ocupo, né? Por eu não ter um espaço próprio, eu alugo uma casa, e essa casa, ela tem vários cômodos, e praticamente, assim, mais da metade da casa, hoje, ela é ocupada pela serigrafia, né? Eu estou falando aqui da garagem da casa, que é a parte onde eu imprimo, né? Além dessa parte, eu tenho uma parte onde eu lavo todo o material, eu tenho um quarto onde eu armazeno as minhas telas, né, que são várias telas, eu tenho telas de várias dimensões, e aí tem a questão do armazenamento de tinta, eu tenho a questão de armazenamento de papel, né, que é usado para impressão, e fora esse papel de impressão, eu tenho as gravuras, né, que vão para minha mapoteca. Eu tenho uma mapoteca ali na sala de 15 gavetas, que ela já tá ficando pequena também, né? Então, assim, vários anos de trabalho, a gente vai acumulando material, acumulando. Por mais que a gente faça algumas ações, às vezes, para desovar esse material não para de se acumular, né? Claro que eu acho que tem vários níveis, né? Eu estou num nível profissional de atendimento, né? Então, para a gente poder atender cliente, a gente tem que se dispor de material para a gente poder entregar um material que seja coerente com o que o cliente quer, né? Quando a gente está fazendo uma serigrafia artística mais própria, a gente consegue fazer adaptações e absorver qualquer falta de material ou falta de técnica mesmo, né, para atingir um objetivo, né? Mas quando um cliente vem até mim e quer me contratar como um serígrafo, eu tenho que me propor a entregar exatamente o que a pessoa espera, né? Em termos de definição, de cor, de tamanho, do que seja, né? Ô, Leandro, deixa eu dar um pequeno corte aí, que você deu uma quebrada no protocolo. Na verdade, não foi você. Claro. Eu esqueci. A gente chega trocando ideia, batendo papo, né, velho? Eu esqueci. De boa, cara. A gente tem um protocolo inicial aqui. Vai que vai. E eu tenho uma pergunta para fazer para você, entendeu? Não, então, já falei que você tá comigo aqui, segurando a minha mão aqui. Então tá seguradinho aqui, ó. Glu, glu, glu. Então, gente, como o Leandro disse aí, boa noite. Aqui Daniel Barbosa, falando de Londrina. Juliana Teles está aqui do ladinho, também aqui na mesma sala que eu, em Londrina, no Paraná, das dependências do Ateliê da Cadeira Listrado. Essa é a quinta oficina, Ju? Quinta oficina do projeto Entre Este Meu Ateliê, que já contou com 8 lives. E agora cada uma dessas 8 lives estão vindo aqui dar uma oficina diferente para vocês, tá? Esse é um projeto financiado pelo Promic, que é um edital de fomento à cultura aqui de Londrina, e que está financiando e fazendo com que isso aconteça, ok? E mais algum aviso? Acho que era isso, né? Então, gente, sejam bem-vindos. A pergunta, já que o Leandro começou, a pergunta. Leandro, o nome do projeto, não se esqueçam, é Entre Este Meu Ateliê. Leandro, uma pergunta para você. Você gosta que entrem no seu ateliê? Cara, ultimamente não muito, porque tá uma zona aqui, e eu não gosto de que vejam muito minha bagunça, assim, né, então. E questão de produção, eu já tive experiência de fazer trabalho com um artista do lado, e é xarope, né, às vezes, assim, dependendo do artista, é muito complicado, porque eu também sou xarope, né, e tal. Então, assim, às vezes você tá imprimindo ali, e o cara fica, pô, mas isso aí foi... Cara, calma aí, eu tô no meu processo, entendeu? Pode ficar tranquilo e tal. Então, é bem raro eu deixar cliente acompanhar a impressão do próprio trabalho, assim, né? É muito xarope isso, assim. Mas, às vezes, para vir, só ver, acompanhar, dependendo de quem for, é tranquilo, não tem problema não, assim. Mas eu confesso que raramente vem alguém aqui, eu não costumo deixar, não, assim. Muitas vezes a gente pede, eu só enrolo e nunca deixo vir, entendeu? Mas, enfim,
Manda ver, Leandro. Tá, aí eu estava falando da questão do atendimento profissional, né? Então, eu acho que é isso, assim, né? Quando você tem um ateliê para si próprio, para você poder imprimir coisas para você, né? É muito mais fácil lidar com a serigrafia do que com esse atendimento profissional, assim, né? Então, encarar a serigrafia nesse nível para atender pessoas, ainda mais no nível na confecção de gravuras, né, e tal, exige, acho que, muita dedicação, muito conhecimento, né, e um aparato de ferramentas e de material bem complexo, assim, né, então, eu demorei um tempo até formar toda a minha rede de fornecedores, né, e tal, e ainda mais aqui em Brasília, porque eu considero Brasília meio interior, assim, né, tem umas coisas, mas tem coisas que não tem. Até material mesmo, assim, dependendo do tipo de material, eu não consigo aqui em Brasília, eu tenho que mandar trazer de São Paulo. Eu trabalho com algumas emulsões, por exemplo, eu uso muito aquela... Tu já usou, Daniel, a Dual Film AG? Que é uma emulsão que eu uso para trabalhar com... Já tem... Que já vem pronta, né? Não, ela é a base de diase. Mas ela já vem misturada, né? Cara, você só tem que botar o diase. Não, então... Não... Ah, já usei essa Dual Film, sim. Porque, tipo, por exemplo, olha o tamanho dessas letrinhas. Não sei se vocês conseguem enxergar. Não vai dar para enxergar. Tá muito pequena, tá muito Ela pequena. não vai focar. Tamanho. Cara, corpo 5. Imprimindo corpo 5 em serigrafia, assim, né? Você mostra que tem essa emulsão? Ela é de alta definição e ela é para relevo, né? Não, nunca usei. Eu consigo fazer relevo com ela. Com tinta vinílica ou com tinta epóxi? Tem que ser com tinta epóxi. Esse tipo de fonte você não imprime com tinta vinílica, né? Você imprime uma, na segunda já entupiu tudo. Uhum. E aí você tem que usar epóxi por causa da secagem, né? Então, esse é o tipo de coisa que você mostra para serígrafo convencional, o cara fala que não é possível, né, fazer. Tem gente que desconhece esse tipo de técnica. Tá, isso que eu ia falar também. Qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês quiserem saber, manda ali no chat, que de tempos em tempos eu dou uma olhada ali no chat e a gente vai tirando as dúvidas que aparecerem, tá bom? Então, aí voltando, a dinâmica do curso. Eu acho muito difícil, numa oficina online, principalmente de serigrafia, a gente conseguir desenvolver alguma prática que vá trazer alguma coisa realmente para vocês, assim. Então, eu prefiro focar em informações que são importantes para direcionar as pessoas que têm interesse em aprender serigrafia, para talvez elas terem um caminho mais fácil e saberem aonde elas vão procurar essas informações, né, então, assim, eu vou falar muito baseada na minha experiência, né, no que eu aprendo e no que eu sempre estou aprendendo com a serigrafia, né. Antes da reunião aqui, eu estava conversando com o Daniel e contando para ele que no início dessa semana eu mudei mais uma vez o meu processo de lavagem de tela, né? E até eu não conheço vocês, não sei qual é a experiência de vocês em serigrafia, mas uma das grandes questões na serigrafia, o que costuma a separar quem realmente vai ser serígrafo e quem não vai ser, é a questão da limpeza do material, que é bem chato, exige muita aplicação de produto e um esforço, né, meio xarope. O Daniel estava até contando era o Flávio, né, que jogava as telas fora, né? O cara nem lavava as telas, o cara só jogava as telas fora e mandava em outra tela. Só que a gente trabalha... Mais que isso, né? Ele não jogava fora, ele transformava no museu de telas, né? Ficava tudo pendurado lá no ateliê dele, lá na Bahia, bem lindo. Cara, muita loucura isso. Mas, por exemplo, para a gente que trabalha com papel, e assim, hoje eu tenho uma margem, uma mancha de impressão, minha mancha de impressão hoje ela está com 94 centímetros por 1,10. É o que essa minha mesa aqui dá conta hoje de imprimir, o que eu consigo imprimir nela. Eu tenho umas telas grandes, essa daqui é uma tela formato 2, né? Que eu tenho. Só que é uma tela de alumínio, com poliéster amarelo, fio 77. Essa tela aqui, se eu não me engano, ela saiu R$200, assim.
Só para trocar o tecido dela aqui, eu acho que eu devo gastar no mínimo uns R$100, né? Deve ser mais ou menos por aí, né, Daniel? E aí, pô, não dá, né? Fala, pô, vou trocar o nylon. Não dá, eu tenho que limpar a tela, que é mais viável economicamente, né? E aí, nesse processo da serigrafia, a gente está sempre aprendendo coisa nova. Todo tempo eu estou tentando aprimorar as coisas que eu faço. E aí uma coisa é a questão da lavagem, né? Antigamente eu imprimia, e assim que eu terminava de imprimir, eu vinha com estopa, né? Umedecida com solvente, e já limpava a tela, deixava ela pré-limpa para poder remover a emulsão, né? E fazer a asepsia da tela para depois desengraxar e gravar ela novamente. Só que aí, por um acaso, né? A gente fez um motim agora no meio do mês passado, e aí no último dia disponível, antes da feira, eu cheio de coisa para fazer, comecei a imprimir as gravuras aqui, e eu estava sem tempo de limpar as telas, então fui só imprimindo e jogando as telas do lado, imprimi e jogava a tela do lado, tudo suja. E já pensando, né, falei, caramba, depois para eu limpar essas telas eu tô ferrado, né, vou ter que pegar as telas e vai dar maior trabalhão. E aí eu aprendi que realmente eu não preciso mais lavar as telas logo depois que eu imprimo. Eu deixo para lavar tudo no final do processo, né? Então aqui eu vou retirar a emulsão, essa tinta que está sobre a emulsão, ela já vai sair automaticamente, e o que vai restar é só o fantasma da impressão, né? Vai ficar só essa parte vazada do desenho, incrustada no tecido. E aí eu faço uma solução com solvente maisena, que eu passo na tela, deixo uns 5 minutos, vai dissolver tudo, e aí eu bato a lavadora a jato e ela fica limpinha. Só passo um detergente depois para desengraxar, tirar qualquer gordura, e me resolveu. E antes disso, eu gastava a estopa limpando depois que imprimia, e depois gastava mais material na hora de finalizar. Então, assim, eu eliminei um processo que eu sempre fazia, né? Então, assim, eu diminui em metade o processo para chegar nesse novo método de limpeza, né? Então, assim, tô contando isso só para falar para vocês que a gente está em constante evolução, né? Eu acho que a pessoa que desenvolve a serigrafia nunca está aprendendo algo novo, eu acho que ela está fazendo alguma coisa errada, né? Então, deixa eu só dar uma olhada no chat aqui. Eu tenho um apontamento aqui com relação a essa coisa da maisena, que eu acho um saco, né, cara? Porque fica uma sujeira e é um bagulho horrível. E aí você tá falando da maisena, assim, eu não quero voltar para maisena jamais, mas é uma solução, ótimo. Mas você lembra quando você me falou um dia, numa live, até com outro brother aí, que é aquele brother, né? É isso, é ele mesmo. Que você pegava e você não limpava mais as telas com solvente, sim, com um retardador, né? Ah, sim. Não, eu nem compro solvente, eu só compro o retardador. Então, doideira. Mas é isso, são maneiras de fazer, né? Tem muitas maneiras de fazer. Tem gente que limpa com que boa, né, cara? Não, mas eu uso que boa para tirar a emulsão. Você usa que boa? Eu uso que boa. É porque Você assim. Usa o removedor de emulsão? Pô, o removedor de emulsão é 50 conto para fazer 5 a 10 litros. Em 5 litros de que boa, eu pago R$10, entendeu? Então, assim, o custo-benefício é muito. Aí entra aquela questão, a empresa, sei lá, né? As empresas que fabricam material falam que a que boa destrói o tecido. Cara, tudo destrói o tecido. Tem coisas que vão destruir mais rápido e coisas que vão destruir menos, né? Quando é que eu passei a usar a que boa? Um dos caras daqui de Brasília, um dos maiores serígrafos daqui, a maior serigrafia de Brasília, ela ficava dentro do Hospital Sara Kubitschek. Já ouviu falar desse hospital, Daniel? É o Hospital do Aparelho Locomotor e tal. E aí dentro do hospital eles tinham uma serigrafia que atendia toda a demanda de dentro do hospital para fazer a sinalização, né, do hospital e qualquer material, né? Roupa, sinalização de cadeira de roda, sinalização dos andares do prédio e tal. Para uso do hospital. Para uso do hospital. E quem tocava essa serigrafia lá era o Gloven. E o Gloven era químico, cara.
E aí, se o químico usava que boa na parada, e na melhor serigrafia que eu já vi na vida, por que eu não vou usar que boa também, entendeu? Total. Então, assim, pelo custo-benefício, eu acabo usando que boa, assim. E até esse negócio da pasta, por exemplo. Você paga numa pasta da HB de limpeza, que é a HB 52 ou HB 54, tá R$60 1 quilo da pasta. Com 1 quilo de pasta eu lavo 10 telas. Então, assim, só de pasta é 60 conto para lavar 10 telas, né? Fora o custo de água, de solvente, que eu misturo ali também junto com a pasta. Então, por 50 conto, eu troco por R$10 da maisena agora também, entendeu? Né? Agora, sim, existe uma cultura dentro da serigrafia que tem gente que abomina as gambiarras, e eu acho que isso é uma coisa que é incentivada pelas fábricas de produtos, né? Porque, pô, convém a fábrica falar, cara, não vai usar maisena. A maisena custa 10 conto. Compra aqui meu produto de 60 conto, que vai fazer a mesma coisa que essa outra coisa faz, para você me dar o seu dinheiro e supostamente você ter mais eficiência no que você está usando e tal, né? Tal. Agora, claro, se eu tivesse dinheiro sobrando, eu usaria pasta. Não que os produtos dos fabricantes não tenham qualidade, né? Então assim... E com certeza tem algumas propriedades ali que fazem essa coisa da manutenção da tela, esse negócio, né? Faz durar um pouco mais de tempo, tal. E a gente produz um monte, né? A gente não produz igual uma fábrica de serigrafia, Exato. que imprime 12 horas por dia, 3 turnos por dia, mas a gente usa diariamente, né? Então... não, e quando a gente fala numa fábrica que tem essa produção diária e mensal, a gente está falando de um faturamento que é muito maior do que o nosso e que dá condições total, né, de você firmar convênio e usar esses produtos que são mais industrializados e tal, né. Então, assim, eu acho que quando a gente está pensando numa serigrafia mais artística, né, mesmo, eu acho que convém a gente entender, né, esses processos que são mais improvisados e ter essas alternativas que são muito mais baratas e economicamente viáveis, né, e tal. Então, assim, porque tem muito produto na serigrafia, né, dependendo do que você for desenvolver, o custo inicial para você ter o mínimo ali de produto é bem, enfim, é bem complexo, né. Além das ferramentas que são necessárias, né, a gente precisa de tela, precisa de rodo, precisa de calha de emulsionamento, a gente precisa de espátula, a gente precisa de mesa de impressão, a gente precisa de garra de impressão, fita adesiva, a gente precisa de... Enfim, é uma infinidade de materiais. Estou escrevendo aí, pode mandar ver. Ah, tá, você que está escrevendo, desculpa. Depois eu vejo, eu me distraio aqui. Vai lá, depois você vê. Sem contar as tintas, né? Questão de tinta, aí entra material de limpeza e recuperação, né, que é isso que eu estou falando, são solventes, são pastas alcalinas de limpeza, e aí tem lavadora de pressão, e aí você precisa de espaço para usar, né, esse material. Eu mesmo aqui em casa, cara, esse ateliê meu aqui, acho que já é o terceiro ateliê que eu tô em um lugar alugado, né, assim, eu destruo as casas. Isso aí assim, é foda, assim. Toda vez que eu vou entregar uma casa, é um sofrimento, porque, enfim, o chão fica todo cagado de tinta, né? A área que eu lavo as telas ali fica tudo cagado de sorvete, de tinta, de resto de emulsão, resto de material e tal. Então, eu acho que essa é a parte mais complicada da serigrafia, né? É você ter uma área de lavagem, né? Assim, tem gente que quer fazer isso dentro do apartamento, no banheiro da suíte de dentro de casa, assim. Massa, quer fazer? Eu acho que até dá, assim, mas, cara, eu acho que você tem que ter muito desapego, você tem que ter um cuidado tremendo, né? Para, tipo, você lava o material, daqui a pouco, toda vez que você lavar o material, você vai ter que lavar o banheiro para limpar qualquer tipo de sujeira, porque acumula, assim, né? Eu nunca vi um ateliê, a não ser no Sara. O ateliê do Gloven, cara, era asséptico, assim, era tudo limpinho, assim, tudo. E aí ele trabalhou um tempo comigo e aí eu entendi como é que era. Mas é porque o tempo dele era outro, né? Ele trabalhava no hospital e o hospital provinha tudo que ele queria, assim, saca? Porque no hospital tinha marcenaria, tinha serralheria, tinha a porra toda. Então, se ele precisava de alguma coisa, ele ia lá pedir, os caras pegavam e fazia.
Então, velho, tudo dele era tudo no lugar, tudo ajeitadinho, tudo bonitinho, tudo limpinho. Cara, os rodos dele, Daniel, você viu os rodos assim? Você olhava e falava, cara, você nunca usou esse rodo, não. Tipo, não, é o rodo do cara mesmo, que o cara velho, terminou de trabalhar ali, ia lá e ficava lá limpando o rodo, bonitinho, pá, não sei o que. Tem tempo, né? Tem dinheiro. Tem tempo, exatamente, tempo, dinheiro, gente para ajudar. Uhum. Então, assim, eu aqui muitas vezes acontece isso, às vezes eu não tenho tempo de fazer as coisas, eu termino de imprimir, deixo a tela aqui cheia de tinta. Mas assim, aí com a minha necessidade, eu acabei de aprender que isso para mim não tem problema. Eu posso deixar a tela aqui suja de tinta, sem limpar, que quando eu for lavar ela vai ficar de boa, eu não vou ter problema. Então, eu tenho um banheiro aqui, velho, que é o banheiro que ele tá proibido para usos íntimos. É igual, eu também tenho esse banheiro aqui, ó, aquela portinha ali, ó, aquele banheiro ali é proibido. Esse banheiro é só meu, ninguém pode entrar nele. E ele fica muito imundo, né, cara? E é engraçado que a tampa da privada ela fica fechada, velho. E ela tá suja, tá sujo dentro ainda, mas ela fica fechada todo o tempo, cara. É incrível como a coisa da tinta ela vai, porque é água no final das contas, né? E a água vai escorrendo, ela vai entrando em tudo que é lugar, né, cara? Tá. Então, assim, eu tô aqui para não iludir vocês, tá bom, gente? Então, assim, tô aqui para. Você vai terminar com uma mensagem positiva, né? Não, com certeza, assim. Mas, assim, no sentido do aprendizado, assim, eu tô com um ajudante aqui, o menino tá com o Wendel, acho que daqui a pouco faz 2 meses que tá aqui comigo. E aí é engraçado, assim, porque a gente que imprime, por exemplo, você vê eu e o Daniel trabalhando, você olha assim e fala, pô, mas mamão fazer isso aí, facinho, olha lá o cara fazendo, facinho. Beleza, faz aí agora você. Não consegue, cara. O Wendel mesmo foi todo pimpão lá, falou, não, deixa eu imprimir aqui agora e pá, não sei o quê. Tu pegou o rodinho, velho. Não consegue. Aí eu, tipo assim, tive que dar umas. Fui dando umas impressões mais fáceis, né, de umas coisas que não tinham tanto detalhe, para ele começar a aprender a imprimir. Porque imprimir, a pessoa pensa, é só pegar o rodinho ali, pressionar na tela e passar. Mas não, deixa eu até pegar um rodo aqui, peraí. Eu vou falar um negócio aqui pro Aguenta aí. Leandro, tem uma coisa muito importante. Eu não fui assistente, mas eu já fiquei. Antes de passar a fazer as serigrafias, né? Uhum. Eu frequentava sempre um ateliê de um serígrafo de Pinhais, que ficava na zona região metropolitana de Curitiba. Uhum. E eu comecei a frequentar sempre que eu precisava de um trabalho, porque eu não aguentava o jeito deles trabalharem. Porque era muito porco, era muito sujo. E aí, deu errado, foda-se, vai indo. Eu falei, não, amigo, é um livro, caralho, é um trabalho de arte de um artista. Não dá para ser assim. Muda a cor. É a tinta fosca, usa brilhante. Não, é preto. Não, amigo, calma, menos. E aí eu descobri. E aí eu fui imprimir muitos, cara, pelo menos uns 6, 7 anos depois, de toda semana, pelo menos 2, 3 vezes. O Ginsky deve até conhecer ele, é um cara que faleceu, que é o Vilmar. Ele era vigia noturno do Solar do Barão, que é um ateliê de gravura que tem lá em Curitiba. O Ginsky com certeza conhece ele. Mas, cara, eu lembro que eu fiquei 5, 6 anos observando. Olhando ele fazer, assim, sem ter essa preocupação de, nossa, deixa eu ver o que o cara tá fazendo, mas ali nesse universo. E aí, quando eu fui começar a imprimir lá nas mesas dele, que eu arrendei uma mesa. Ele tinha 4 mesas a vácuo, daí eu arrendei uma. Falei, mano, deixa essa aqui para mim que eu não aguento mais vocês. Eu vou aprender a fazer esse bagulho aqui e eu vou fazendo, né? E aí eu meio que aluguei mesmo, eu pagava uma mensalidade pro cara para poder usar e tava sempre limpo. A minha parte tava sempre limpa, ele sempre limpava a minha mesa, fazia tudo. Cuidava demais, um cara super legal, assim. Mas eu aprendi observando o cara. Sim. Tem isso de você dizer como é que vira o rodo, qual que é a pressão, mas tem isso de você olhar infinitas vezes, porque é corporal a coisa, né? Física, né? Não, e tentar enxergar os detalhes, né? Porque é na observação que você vai pegando as nuances, né? Você vê Sabe a primeira. Vai lá, diga. Quando eu vi ele imprimindo retícula,
Eu via que ele imprimia de um jeito, ele imprimia outras coisas, chapados. Ele passava o rodo e cobria. Na retícula ele não cobria, daí ele virava o rodo e jogava pelo canto da tela para a tinta não cair. Sim. Essas coisinhas, assim, saca? São bem... É isso, é o processo acontecendo, né? E a observação. É porque cada desenho, na verdade, ele vai te pedir um tipo de manobra, né, e tal. E essas manobras você só vai aprendendo fazendo, assim, e se deparando com cada tipo de exemplo, né, e tal. Porque, vamos lá, a gente tem um rodo, né? O rodo a gente tem aqui a base e a gente tem a borracha. Essa borracha, ela geralmente tem que estar sempre afiadinha, né? Ela não pode ter nenhum vinco, nenhum machucado, porque se tiver algum vinco aqui, esse vinco ele vai sair na impressão, né? Ele vai deixar um risco na impressão. Então, o rodo é uma coisa que a gente cuida muito bem e tal, né? Para não ter esse problema. São duas coisas que tem que ter muito cuidado na serigrafia, né? É o rodo e a calha de emulsionamento também. Dependendo do tipo de emulsão que você está trabalhando, deixa eu pegar uma calha também, só para vocês entenderem. Rapidinho. Cara, eu achei até fera também, porque a HB ela acabou de lançar uns protetores plásticos. Você viu isso, Daniel? Que é os protetores que você coloca aqui assim, ó, que é para não... Porque isso aqui bateu, fez vinco aqui também, ó, nesse fio aqui, ó. Se tiver um vincozinho, na hora de emulsionar a tela, sai na tela e às vezes atrapalha também. Principalmente quando você vai fazer uma tela de relevo, né, e tal. Para quem não sabe, isso daqui é uma calha de emulsionamento, né? Aqui é depositada a emulsão, e aí com essa calha aqui, assim, a gente vai passar ela no tecido da tela, e ela vai depositar a emulsão. Então, tanto o rodo quanto isso daqui tem que estar bem afiadinho, sem nenhuma batidinha, porque pode dar problema. Então, voltando à questão do rodo, né? O rodo é a mesma coisa, a gente tem essa borracha. No mercado, a gente tem basicamente 3 tipos de dureza, né? Eu sempre trabalho com 70. Eu trabalho com 70 Shot, você trabalha com 70 também, não é, Daniel? Mais ou menos? Eu trabalho com 90, Leandro. Entendi, você usa o rodo mais durinho, né? Eu uso o rodo médio, e para alguns trabalhos, quando o papel é muito rugoso, quando tem muita textura, eu uso um rodo mais mole ainda, né? Porque quanto mais mole o rodo, mais a capacidade dele se adequar à superfície do material que você está imprimindo. Então. E quanto mais mole esse rodo, mais tinta se deposita no papel, né? Quanto mais duro, menos tinta. Quanto mais mole, mais entintamento você vai ter na impressão. Então, esse rodo, quando a gente trabalha, a gente tem a seguinte questão, né? A gente tem a angulação que a gente imprime, que geralmente é 45 graus. Tem a questão da velocidade que a gente vai puxar. E tem a questão da pressão que a gente vai colocar sobre a tela para poder imprimir, né? E às vezes, quando a gente está imprimindo, cada tipo de impressão vai pedir uma velocidade, vai pedir uma pressão, e às vezes a gente pode imprimir voltando, quer dizer, puxando, ou às vezes indo também, né? Dependendo do tipo de coisa que você vai imprimir. E aí, uma outra questão que a gente tem é que quando a gente está imprimindo, a gente imprimiu. A gente tem que voltar a tinta na tela, que é para preparar a segunda impressão, né? E é isso que o Daniel estava falando da retícula. Às vezes, quando você tem uma retícula muito fina e um tecido muito aberto, se você voltar a tinta, cara, você já borrou o desenho todo, você já cagou tudo, na próxima impressão já vai sair uma merda. Então, assim, às vezes, quando eu vou imprimir alguma coisa, as 10 primeiras impressões ali, dependendo do que eu estou fazendo, é a impressão de acerto, que é onde eu vou sentir o movimento que eu preciso fazer para que aquela impressão saia satisfatória, né, então. Em alguns casos, eles são muito repetitivos, então não tem muito esse problema, é só pegar e imprimir. Mas, às vezes, aparecem alguns trabalhos que a gente tem que fazer esses testes, e aí demora um pouquinho até a gente achar o movimento certo do rodo, assim, né, então.
Então, assim, esse negócio de impressão é uma coisa que, cara, é malhar, né? Você tem que pegar o trabalho, quanto mais exemplos você tiver e quanto mais possibilidade de você imprimir, melhor você vai ficar no processo, assim. Então, assim, nunca imprimiu, vai imprimir, a probabilidade de dar errado e sair ruim é muito alta. Eu acho que a questão é não desistir e a pessoa insistir em continuar, né? Então, eu tive muitos poucos professores, como o Daniel, eu observei muito, e eu tive poucas pessoas para observar. Eu comecei a serigrafar numa época que a gente não tinha muito recurso, né? Hoje, cara, hoje eu tô com uma dúvida, eu tenho trocentos vídeos na internet, eu tenho todos os suportes técnicos dos fabricantes, né? Isso é uma dica muito importante. O lugar que vocês podem mais aprender é ligando para fornecedor, tá? Quer saber de emulsão? Qual emulsão eu vou usar? Vou usar a emulsão da Gênesis, vou usar a emulsão da HB. Cara, tem um boletim técnico da emulsão e tem lá uma equipe técnica especializada em atender os clientes. Liga lá e pode perguntar, fala, cara, como é que eu uso isso? Os caras estão lá para isso, os caras vão parar e vão te explicar todo o rolê de como é que faz a parada. Sem contar... E é maluco isso, né, cara? Porque eu liguei, eu nem sabia que podia, né? Mas aí um dia eu liguei para o Guilherme da Gênesis, ele falou, cara, fala com esse fulano aqui da HB. Nem era da Gênesis, era da concorrente, né? Fala com ele, fulano é gente boa. Cara, parecia um tiozão serígrafo falando comigo. Sim, sim. Mas todas as dicas, tudo. E assim, sabe essa coisa dessa acessibilidade? Era uma época que eu estava usando uma emulsão e eu deixei ela esquentar. E aí, quando eu revelava, ficava tudo branco na tela, assim, tava tudo errado na emulsão. E eu liguei pro cara e contei o que era. Ele falou, mano, isso aí você deixa ela. Só que eu não sabia que eu tinha deixado esquentar. Se esquentar, mano? Como assim? Esquentar e deixar num lugar quente, né? Num lugar de bate-sol. Né? Entendi. Aí ela perdia... Perde a propriedade, né? Perde uma das propriedades. Não de gravação, mas alguma coisa perde. E aí o cara falou, você deixa ela onde? Você deixa ela no sol? Eu falei, não sei. Daí eu fui ver, ficava no sol. E aí ele foi falando, deixa assim, caralho, mano. E aí ele me recomendou um produto certo e como armazenar aquilo. Que é fundamental, né, velho? Fundamental. Isso que você tá falando aconteceu comigo, porque eu sempre trabalhei muito sozinho, né? E aí eu não uso soprador serigráfico. Eu tenho um soprador serigráfico aqui, mas eu uso raramente ele para secar alguma coisa mais rápida, mas eu não uso no tecido, porque eu sou estabanado, eu queimo o tecido, vira uns rombos nas minhas telas, né, e tal. E aí o secador de cabelo, eu tenho mania de tipo assim, eu boto a tela ali em pé, boto o secador numa cadeira e deixo lá, foda-se, né, não vai queimar o tecido, não vai nada. Mas aí onde eu tava deixando o secador, dependendo do tempo que eu deixo, o próprio calor do secador e a exposição na tela por muito tempo, estava endurecendo a emulsão. E aí você revelava numas áreas, e aquela área que eu deixei o secador muito tempo ali parado, estava endurecendo e não estava revelando. Mas até eu sacar isso, eu falei, caralho, mas por que nesse pedaço aqui está revelando e por que nesse outro pedaço aqui não está revelando? Tá? E aí você vai fazendo esse processo inverso, né? Você fala, cara, tá, eu emocionei, deixei a tela aqui, botei o secador aqui, esse secador aqui ficou tanto tempo aqui, não sei o que. Fala, tá, acho que é porque o secador tá ficando aqui nessa mesma posição durante muito tempo e tá me dando esse problema na tela. Então, assim, cara, suporte técnico de fabricante de material é o nosso pai e nossa mãe, assim. Quando tem qualquer problema, tá dando problema com tinta, tá dando problema com emulsão, tá dando qualquer tipo de problema com produto específico, liga para o fabricante e procura o suporte técnico. Os caras vão te ajudar em tudo que você precisar. Um amigo meu estava até contando esses dias que a Gênesis teve que repor umas telas de uma galera que teve um lote de emulsão que o pessoal usou e a emulsão não saía das telas, nem que a porra. Então, né? Isso aconteceu uma vez comigo. Uma vez e eram umas telas gigantes, né? Eu tenho umas telas de lambe aqui que é para a folha inteira, e são umas telas grandonas e tal. E aí uma vez eu fiz um trabalho, emocionei, imprimi. Quando eu fui tirar a emulsão das telas, a emulsão não saía, assim, de jeito nenhum. A emulsão que eu falo é isso aqui, tá, gente? Só para quem não sabe. A emulsão, ela é um líquido, né?
geralmente viscoso, que a gente passa na tela, e ela tem uma propriedade fotossensível, né? Então a gente vai usar um fotolito, que ele vai bloquear a passagem de luz em determinadas áreas onde formam o desenho. Essa área ela não vai enrijecer, né? E o que for exposto à luz vai endurecer, né? Então, e aí quando a gente lava, né, essa parte que não foi endurecida, ela escorre com a água e revela o desenho, né? Como esse tecido ele é permeável, né? E a emulsão ela serve para isolar, né? Impermeabilizar algumas áreas, né? Aí a gente forma o desenho na tela e permite que a gente faça esse stencil. Isso daqui é um stencil, né? Só que é um stencil feito por um processo fotossensível de revelação. E essa emulsão a gente está sempre tirando e reaproveitando o material, porque é inviável, né? A cada vez que a gente for fazer um trabalho, ter que comprar uma tela nova. E aí, uma vez eu fiz esse trabalho, cara, e essa emulsão não saía nem que a porra, bicho. E era, velho, e eram as 15 telas gigantes. E eu falei, caralho, eu vou perder essas telas, eu vou falir só com essas telas. E aí, só que eu não sabia dessa história aí, que rola uns lotes de emulsão que é fudido e caga as telas mesmo. Principalmente emulsão de bicromato. E aí, quando acontece isso, é aí outra dica também. Tem um grupinho no Facebook que é serigrafia, acho que da América Latina. Acho que eu te dei essa dica também, não foi? Uhum. Cara, é um grupinho bacana, cheio de bolsominion, mas é maneiro, tirando os bolsominion. Tem altas dicas valiosíssimas. E aí lá eu achei uma dica, cara, que essa dica é a dica mais desgracenta de todas. Eu usei ela até esses dias, que é a única dica que consegue limpar a tinta epóxi endurecida de tecido, cara. Mentira. É isso aqui, ó. Vou pegar aqui pra vocês verem. Rapaz, essa valeu essa aí, hein? Mas assim, né, isso aqui é uma treta da porra, mas é a única coisa que conseguiu fazer isso aqui tira tudo. Isso aqui, ó, não sei se vocês sabem, é aquela espuminha floral, sabe? Isso aqui é altamente absorvente. Você molha isso daqui na água e aí bota as plantinhas, né? As plantinhas ficam fincadas aqui assim, sabe? Tá ligado? É muito massa isso aqui. Ela tem uma texturinha muito legal. Que aí bota a plantinha, enche d'água e tal, e beleza. Ela geralmente vem uns bloquinhos, assim, uns tijolinhos, e aí eu corto vários quadradinhos desses, e aí eu umedeço no etanol. Isso aqui é álcool etanol? Álcool de posto, mano. Isso aqui, ó, você tira qualquer merda, né? A tela tá tudo cagada, tudo fodido, isso aqui tira. Mentira. Sério. Aí você bota numa bacinha o álcool, e aí você vai lá, umedece isso daqui, ó, filho. Aí vai lá no tecidozinho assim, ó. Deixa eu pegar aqui a terra. Dá pra ver aqui, ó. Aqui dá. Dá. Aí pega aqui assim, ó, e faz... vai esfregando assim, ó. E sem fazer muita força, só esfrega. Só esfregando. Esfrega assim, ó. Uma contra a outra, tal. Aí ela vai desgastar, vai sumir, né? Vai sumir a esponjinha. E aí você bate a água. Sai tudo, filho. Mas sai tudo o quê? Emulsão, resíduo? Sai tudo. Tudo, tinta, emulsão, sujeira. Sai epóxi, que é petróleo puro. Exato, se você não, isso não é petróleo, é álcool. Não, mas a tinta epóxi. Ah, sim, sai tudo. E aí tem que usar a luva, porque senão sai também a pele do sai tua mão, né? Teus sai dedos. tua mão, exatamente. O que você quer, princesa? E aí, cara, essa dicasinha, onde é que eu aprendi? Na porra do grupo lá dos serígrafos da América Latina, assim. Então, assim, esses grupos são maneiros porque... Peraí, só um minutinho. Diego, tá tranquilo, vem na manhã, tô te esperando. Tá vindo um artista assinar a gravura aqui, a gente vai chegar nessa parte. Eu só tô falando do processo da serigrafia. Então, assim, são as minhas referências de aprendizado. São os fabricantes de tela, os fabricantes de produto, esses fóruns, tá? Esses grupos em Facebook. Eu sei que eu acho que tem alguns fóruns também que dá para participar. Existe uma troca de informação muito intensa e é sempre massa, assim, às vezes você nem tá indo lá pedir informação,
mas você está acompanhando as pessoas que têm dúvida pedirem informação, e nesse processo de acompanhar, você acaba sacando algumas dicas e absorvendo alguns processos que acabam sempre ajudando, né, e tal. E no fazer do dia a dia também, né, a gente vai desenvolvendo algumas gambiarras e compartilha com os amigos impressores e tal. Eu tenho... Deixa eu só ler aqui da Helena Freire, peraí. Deixa eu ver também se tem alguma outra pergunta aqui, Leandro, mais para frente. Tá. Helena, eu vou falar sobre o meu início aqui. Eu estou falando só do processo de aprendizado, e aí quando eu falar sobre a questão do meu processo, em relação ao feitio das gravuras e o comércio, e aí eu vou falar como eu comecei, tá bom? Ó, eu vou te passar uma da Vitória Giacomo. Giacomo. Vou ler aí, tá? É o dos projetos... Cadê o contaminação de papel? Pode responder depois também, é só para ficar... só para... Tá. Então, assim, essas são minhas referências de aprendizado e sempre foram, assim. Eu sempre tive um círculo muito pequeno e sempre tive muita dificuldade de obter informação, e o que sempre me ajudou foram esses canais, assim. Então, assim, hoje em dia, eu acho que vocês não têm dificuldade nenhuma para conseguir informação a respeito de serigrafia. Eu acho que hoje em dia a dificuldade é até filtrar, né, a quantidade de informação que se tem disponível, e dentro desse mar de informação, pegar as informações mais relevantes, né, e a coisa que seja mais apropriada, né. Eu mesmo, eu gosto de cozinhar muito, né, e às vezes eu quero cozinhar alguma coisa e eu não sei como é que eu vou cozinhar, e aí eu vou lá na internet e aí tem 50 vídeos, né, e você fala, pô, mas qual que será o melhor vídeo, né, que vai te dar a melhor dica? E aí eu faço uma amostragem, né, ali você vê, o vídeo que tem mais visualização, que tem os comentários menores, e aí você assiste ali de 2 a 5 vídeos, e aí você vê o cara ali fazendo o processo e tira o melhor, né, ali daquele catado ali, né. Eu tenho a honra de ligar para o Leandro, né, aí eu não preciso assistir vídeo nenhum, porque ele já assistiu de 2 a 5. Não, mas hoje, por exemplo, a minha rede de serígrafo que eu tenho é você... eu tenho o suporte dos fabricantes de tinta, tem o Shell é meu parça aqui, só que ele é da área de tecido, né? Então, assim, ele manja bastante, mas ele é do tecido, da impressão do tecido, e eu sou da área do papel. Tinha o Glover também, mas o Glover aposentou, e o meu processo de aprendizado, a Helena estava perguntando aqui, né, como é que foi o começo do interesse por serigrafia? Eu tive a sorte de começar na serigrafia bem do início mesmo, assim, do processo... Porque como é que começou a serigrafia? A serigrafia começou com alguém cortando alguma superfície rígida, né, fazendo um desenho vazado, e aí esse desenho vazado você poderia passar tinta ali e ia ficar aquele molde vazado, né, e tal. Só que no início você não tinha esse processo fotossensível, né? O que ajudou muito, né, a serigrafia a ganhar detalhamento e precisão. Antigamente era tudo no stencil cortado à mão. Tem algumas técnicas de stencil japonês que são cultivadas até hoje. Tem o katagami e tem um outro, cara, que os caras fazem stencil com pasta de arroz. É uma coisa muito louca. São os stencils de papel, um papel rígido impermeável, onde se faz o desenho, e aí você bota o desenho sobre o tecido, e aí os caras vêm com a pasta de arroz, mano, e passa a pasta de arroz, assim, nesse desenho. E aí a pasta de arroz vai impermeabilizar o tecido, e aí esse tecido é emergido numa tinta, né? E aí ele vai isolar, e aí quando você lava na água quente, ele derrete a pasta de arroz, e aí fica só a parte que foi exposta à pigmentação. Então, uma técnica rudimentar de stencil, muito parecida com a serigrafia, né? É muito similar, né? Você vê que é uma técnica milenar que com certeza culminou nesse processo que a gente tem hoje. E eu cheguei na serigrafia por causa do stencil. Esse stencil que a gente vê hoje feito com spray, por conta do grafite, né, e tal.
Então, mais ou menos ali no início, no final dos anos 90, 99, 2000, eu pintava na rua e via muita coisa de stencil e comecei a fazer stencil. Fiz minhas primeiras máscaras em 2000, mais ou menos. E aí o engraçado é que eu fiz uma série de pôster, que em vez de pegar o stencil e levar para a rua para pintar o stencil na rua, eu pintei um monte de papel e a minha ideia era colar o papel, como muita gente faz hoje em dia, né, e tal. E aí eu andava com um professor de arte, que era o Vanderlei, né, vulgo Delay hoje, e aí ele viu meus stencils e falou, caralho, bicho, que foda e tal, não sei o que, vamos expor isso. Eu falei, não, cara, eu vou colar na rua esse negócio e tal. E aí, no Museu de Brasília, minha primeira exposição, ó que cagada, 2004, mais ou menos, a primeira exposição que eu fiz na vida foi uma série de stencils, eu tenho esses stencils guardados aqui, depois eu posso disponibilizar para vocês verem. Foi um monte de stencils que eu ia colar na rua e acabou virando uma exposição. A partir desses mesmos stencils, um estilista aqui da cidade, o Ezio Evi, ele queria que eu colocasse os stencils dele nas roupas dele. E aí, para colocar esse stencil nas roupas, né, eu conheci um serígrafo da Ceilândia, que é o Alexandre. O Alexandre deixou de ser serígrafo, ele viu que isso não dá futuro, Daniel, e virou empreiteiro. Hoje o cara constrói. É uma troca bastante achei engraçado. Abrupta. Cara, eu encontrei com ele esses dias lá numa loja de material de construção. Eu falei, e aí, Alexandre, e a serigrafia? Pô, cara, agora eu construo casa. Eu falei, o quê? Rapaz. Falei, tá certo, mano. Tá Arruma umas madeiras aí pra mim, mano. E aí eu acompanhei esse processo e o Alexandre na época dava curso aqui no Senac. Era o único curso de serigrafia que tinha na cidade. Hoje é difícil também, né, você achar curso de serigrafia oficial, assim, né? Você tem um curso, a Gênesis, né, tá dando uns cursos agora, acho que eles focaram bastante em escola. Quem quiser fazer um curso bom mesmo, assim, ó, presencial, procura o site da Gênesis, periodicamente eles estão sempre lançando os cursos e tal. Mas os cursos deles são mais voltados para tecido, né? Para tecido, exatamente. Porque assim... Dá na mesma. Mas, enfim, é voltado para isso, né? Você vai aprender toda a base ali, assim, né? Tudo bem que tanto tecido e papel você vai ter nuances que são, né? Que são para cada tipo de material, né? Tem coisas... Olha, acabou de entrar a Índico. A Índigo é lá de... eu mandei até uns presentes para ela outro dia. Exatamente, Mauro Lima, o capitalismo sempre vence. Exatamente. Mas nós estamos resistindo ainda. Até a hora que chegar alguém me oferecendo uma tonelada de... O problema do capitalismo é que quando ele perder, vai perder todo mundo e a gente vai, né? Mas talvez a gente resista um pouco, vamos lá. E então, voltando. Eu até perdi o fio da meada aqui. Ah, tá, ele falando dos posters. Então, a partir do stencil, eu fui acompanhar, eu fui desenvolvendo, eu fui chamado para esse trabalho, e aí o Alexandre, que era o serígrafo, ele tinha um papel de pegar esses meus stencil e passar para as roupas de uma forma, né, porque eu falei pro cara, mano, eu vou pintar essas roupas com spray aí, vai ficar tudo duro, escroto, vai cagar tudo, vai ser horrível. Tem que, né? Aí ele falou, não, a gente vai achar um serígrafo, e aí o serígrafo vai fazer essa adaptação, pegar o desenho e colocar. E aí esse foi meu primeiro trabalho profissional mesmo de serigrafia, mas eu só acompanhei o cara fazendo, assim. Só que nesse processo de acompanhar, que é esse processo de observar e tal, fiquei observando, e aí eu não saí mais do ateliê do cara, né? Comecei eu ia lá todo dia, né? E aí eu comecei a ajudar o cara. E aí eu comecei a levar trabalho para o cara fazer. E ele só deixava eu limpar as telas. Ele falou, não, limpa a tela ali, limpa a tela ali. Eu falei, deixa eu imprimir aí. Ele, não, você ainda não tá bom para imprimir. Depois você imprime. E aí eu comecei a imprimir escondido, Daniel. O cara saía, eu pegava os retalhinhos de pano, esticava ali na mesa rapidinho, pegava uma telinha e ia lá para imprimir, sacou? E aí que eu comecei a sacar todo o processo de como imprimir, né? E aí, como é que quem é que tinha perguntado? A Helena, né? A Helena estava falando. E aí, Helena, a coisa piorou mesmo quando meu pai ficou desempregado. E aí meu pai teve a brilhante ideia de perguntar para mim e para os meus irmãos o que a gente devia fazer para poder se manter.
E aí eu tive a brilhante ideia de sugerir a serigrafia. E aí, assim, a gente montou uma serigrafia dentro de casa e começou a prestar serviço. A gente estava falido, e aí a serigrafia terminou de falir a gente. Meu pai teve que vender a casa, e aí meu pai tinha uma casa aqui no Jardim Botânico, que ele construiu com os próprios braços e mãos, ele mais um pedreiro, e a ajuda da minha mãe, e a ajuda eventual dos meus irmãos. E aí era a única coisa que a gente tinha de patrimônio, assim. E aí meu pai vendeu essa casa. Foi-se o patrimônio. Foi-se o patrimônio. Não, mas aí o que meu pai fez, cara? Meu pai vendeu a casa e foi pro interior de São Paulo, comprou uns terrenos lá com dinheiro, e aí agora já tá aposentado e tá vivendo de vender esses terrenos e de um aluguel de umas casas desses terrenos e tal. Na época, como eu trabalhava no jornal, eu acabei ficando aqui em Brasília. E aí, como eu tinha um emprego fixo, a única coisa que possibilitou que eu continuasse com a serigrafia era eu ter um emprego fixo. E aí, paralelamente, eu comecei a fazer o desenvolvimento da impressão desses artistas. Então, o que eu fazia? Eu imprimia algumas gravuras minhas e estava sempre mirando em algum artista que eu pudesse imprimir, né? Então, os primeiros artistas que eu imprimi foram os artistas que estavam junto comigo lá no sindicato, que era onde funcionava a minha oficina. Então, o Caio Gomes, né? O Caio Gomes, que é o autor dessa gravura aqui. Eu vou pegar ela ali impressa ali para vocês verem. O Caio, acho que é uma das pessoas que eu mais imprimi na vida, assim, porque eu imprimo ele desde... Eu imprimo ele. Que eu imprimo ele, que eu imprimo o desenho dele. Você entendeu, cara, você entendeu. Claro. Eu imprimo o desenho... Achei bonito, achei poético. Não, eu imprimo o desenho do Caio, velho, deve ter quase uns 20 anos já, assim. Quando eu conheci o Caio Gomes, foi, tipo, impressionante, assim, porque aqui em Brasília acontece muito isso, né, Daniel? Tipo assim, surgem uns artistas, assim, que você fala, caralho, moleque, onde é que você tá se escondendo, mano? Você tá fazendo esse negócio sinistro e fudido, e você tá se escondendo aonde, né? E o Caio era uma dessas figuras, assim, que ele me procurou para imprimir coisa dele, eu nem conhecia ele, e aí quando eu vi os trabalhos, eu falei, caralho, mano, que bagulho foda, sacou? Tipo, vamos imprimir essa parada. E aí, desde então, assim, eu convivo com ele, tenho essa amizade com ele até hoje, assim, e sempre imprimindo ele. E o Caio, eu tenho essa relação que eu criei, porque eu tenho duas formas de trabalhar hoje em dia, né? Eu tenho esse meu lado de prestador de serviço, onde o cliente pode chegar até mim com um desenho, uma demanda, e eu vou analisar essa demanda e vou fazer um orçamento para viabilizar aquele trabalho, né? Então, assim, isso é uma parte do meu trabalho. Eu estou até tentando desenvolver mais essa parte agora, tentando fazer com que os artistas façam esse investimento, né, para que eles tenham a impressão ali para eles fazerem o que eles quiserem, comercializarem da forma como eles quiserem. A outra forma que eu trabalho é eu convidando os artistas e subsidiando toda essa produção do artista, né? Então, assim, chego para o artista e falo, vamos fazer um trabalho seu, uma impressão? Qual a condição, né? O artista, ele me cede a obra, eu vou imprimir uma tiragem dessa obra, viabilizando toda a produção, todo o custo da obra, e aí, feito essa obra, a gente faz uma divisão da tiragem. Muitas vezes eu dou a tiragem física para o artista. Antes disso, né, ele vai numerar toda a tiragem, vai assinar, né? Eu só trabalho com tiragem limitada e assinada, né? Geralmente eu trabalho de 20 a 100 unidades. É muito mais comum eu trabalhar com 50 unidades, né? Basicamente todas as serigrafias que eu tenho hoje, elas estão em torno desse número, 50 unidades assinadas pelo artista. Antigamente eu trabalhava com 60%, 40%, eu ficava com 60% da tiragem e passava 40% para o artista. Só que eu sou meio besta e burro, e aí agora eu faço meio a meio. E aí, assim, é generoso da minha parte, mas criou um pouquinho de dificuldade, assim. Mas, por um lado, eu achei mais justo, assim, né? Então eu faço essa divisão, meio a meio. O artista cede para mim o desenho, eu viabilizo, financio toda a produção daquela serigrafia,
Papel, tudo. Tudo, eu faço tudo. Eu pego o arquivo, eu trabalho o arquivo, tem toda essa questão também, né? Só que isso é um capítulo à parte, né? Eu vou chegar nessa parte, que é a questão do tratamento da imagem, né? Então, cara, na serigrafia tem muito isso, né? Cada parte é um universo. Então, assim, você pegar a imagem e tratar a imagem e dar saída num fotolito é um universo. O universo da limpeza e recuperação das matrizes é outro universo. Aí você tem o universo das tintas, que são várias tintas que você tem. Você tem o universo de fazer as cores, né? Porque a serigrafia ainda tem isso, tá? Você quer um azul cobalto, não sei o quê. Não tem. Você vai ter que pegar as tintas ali e vai ter que fazer. Entendeu? E aí, outra coisa que eu ia até te falar, Daniel, cara, eu incluí agora no meu acervo as tintas fluorescentes, cara. Tipo assim, coisa linda, cara. Meu irmão, tem tom que você só faz com tinta flúor. Aí agora eu misturo tinta flúor com tinta normal. Então a vivacidade das tintas, algumas cores, você só consegue tendo tinta flúor. Eu consegui uma coisa com esse negócio, exatamente isso, né? Das cores fluorescentes dentro das cores normais, né? Isso. E agora eu estou usando outro esquema, que, por exemplo, quero um vermelho que eu estou chamando de RGB. Quero vermelho RGB. Sei. Aí eu imprimo um vermelho vivo, embaixo, e aí eu imprimo um vermelho fluorescente por cima. Uma segunda. Mas não dá para já misturar as duas, não? E já sai. Não dá na mesma coisa, velho. Porque uma coisa é a tinta fluorescente, ela não tem uma base branca, ela não tem uma base, né? Ela é transparente, né? Entendi. Quando você mistura, ela começa a perder um pouco da fluorescência, um pouco da luz, né? Porque ela tá com uma base. E aí, se você imprime a cor sólida embaixo com uma base, como base mesmo, e depois imprime a fluorescente, ele vai te dar um outro tom, que não é nem o vermelho vivo, nem o vermelho fluorescente, mas é RGB. Sim. Porque ele vai ter a vivacidade da cor luz ali que geralmente não tem. Exato. Então, assim, são muitos universos dentro da serigrafia, né? Assim, eu estou falando tudo isso que é só para dar um panorama geral para vocês e para vocês verem o tanto de coisa que tem, assim. Não é para assustar vocês, dá para ir aprendendo um pouquinho de cada vez, assim. Eu não cheguei nisso de um dia para o outro, eu tô perto de fazer 20 anos dedicados a esse rolê todo, né, e tal. Então é muito tempo dedicado mesmo e aprendendo, né? E eu não paro de aprender, é isso que eu sempre falo, eu tô sempre aprendendo coisa nova. E não para de ensinar também, né, mano? Isso eu acho lindo e maravilhoso. Mas acho que esse também mas isso eu acho que é o mínimo que eu posso fazer diante do que as pessoas também se dispuseram a fazer por mim, né, e tal. Sim. Eu aprendi também que tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo que chega perto de você, às vezes, para aprender alguma coisa é digno. Então, às vezes, também tem que tomar cuidado. Mas a gente tem que estar disposto a compartilhar conhecimento, né, e tal. Eu mesmo não vou ter... Eu tô nessa agora, eu não vou ter filho, mas aí eu preciso deixar meu legado para a sociedade. Então, eu quero abrir uma escolinha para ensinar a molecada aqui da área para sei lá, ter uma profissão, ter alguma coisa. Porque eu também não tenho formação acadêmica, né? Eu sou autodidata e fui aprendendo as coisas na tora, né? Enfim, por burrice minha, eu abandonei a escola, mas eu nunca deixei de estudar, nunca deixei de ter interesse pelas coisas e desenvolver as coisas que eu gosto de fazer. E aí voltando, aí comecei esse rolê de imprimir os artistas, né? Fui imprimindo um, aí convidava outro, e aí começou o rolê das feiras, né? Qual foi a primeira feira que você foi, Daniel? Você lembra? Meu irmão. Eu sou de uma época que nem feira tinha, né, mano? Tinha feira livre de comida. Mas feira de impresso não tinha. Não tinha feira, mano. E aí, a primeira vez que eu soube de feira foi com a Feira Plana em São Paulo. Com certeza foi acho que a primeira. Despontou, né? Foi a primeira feira, tipo assim, já tinha a Tijuana, eu acho que a Tijuana já era uma feira. Mas era mais de arte, né? Tinha uma pompa, né? Ela era mais de nicho, era uma coisa mais de elite cultural, assim, né? Tinha aquela gravuras coisa mais... de R$5.000, Parará, álbuns de serigrafia. E aí surgiu a Plana, cara, e aí acho que a Plana explodiu a cabeça de uma galera, que aí veio esse mar das publicações independentes, das impressões e tal, dos zines.
E aí eu fui para a primeira plana, e aí levei o pouco material que eu tinha. Cara, e foi muito louco, porque a primeira plana que eu fui, eu não tinha experiência, e aí era feira de publicação, né? Era para você levar. E aí eu fiz zine. Cara, eu passei 2 meses acordando todo dia de manhã e fazendo zine. Eu fiz uma caralhada de zine. Fiz zine do Sobreiro, do Adriano, do André Valente. Fiz uma pá de coisa. E eu já tinha um monte de pôster, mano. E aí, só que eu levei os pôster e falei, pô, acho que não pode, né, expor os pôster. Acho que não pode. É menor. Não pode. E aí, beleza, eu levei os zines. Cara, eu vendi muito pouco zine. Aí, Daniel, eu tinha, acho que eu levei umas 30 gravuras. Eu botei as 30 gravuras no domingo, no segundo dia da feira, tipo de manhã, entre 10 e 11 horas da manhã. Cara, eu vendi os 30 pôster em 2 horas. Pôster não chama de pôster, gente, é gravura. Chama de gravura. Ou de serigrafia. Serigrafia. Eu vendi as 30 serigrafia em 2 horas. E, tipo, as serigrafias na época eu vendia 100, 150 reais. Mano, eu fiz, tipo assim, 3 conto em 2 horas, assim. Falei, mano, vou ficar fazendo porra de zine, vou ficar fazendo livro, vou fazer gravura, mano. Tá. Não tô desvalorizando as publicações, tá, gente? Mas, enfim. Mas é que pra gente que faz, eu venho do livro, né, cara? Eu já fiz livros onde eu gravei e desgravei 70 telas para fazer um livro. E esse livro, e aí uma tiragem de 200 livros, sei lá quantos milhares. Livro de 200, de 150 páginas, 130 páginas. É muito trabalho. Pro livro custar 120 reais. E o povo achar ruim de pagar ainda. Sim, e aí você faz uma gravura onde você vai... 8 meses de produção. Tá maluco, 8 meses. Não. Então, eu sei o que é isso, eu passei por isso na plana. E aí eu fiquei pensando, porra, é foda isso, né? Porque para fazer um zine aqui, eu gravei 20 telas, usei o dobro de papel, tem a questão do acabamento e tal, parará, e eu não consigo vender o livro a 50 conto, mano. E aí eu pego e faço uma gravura aqui com 2 telas e vendo a gravura a 150, 200 reais, né, e tal. E aí você fica assim, fala, pô, vou ficar fazendo zine e tal, pá. E aí, por essa questão, eu acabei indo mais para o lado da produção de gravuras de múltiplos de arte, né, e tal. Então, assim, e aí, voltando, eu tenho essas 2 condições hoje, onde eu convido os artistas, né, hoje, acho que acumulado aí, eu tenho mais de 100 gravuras, não chega nem perto do Daniel, mas eu devo ter umas 100 gravuras impressas, assim, de pessoas que eu convidei e produzi, e fazem parte do meu acervo. Tem muita coisa no site, lá no motim.bsb.br, eu vou catalogando. Sexta-feira agora eu vou fazer uma nova atualização, que tem muito tempo que eu não coloco as coisas que eu produzi. Tem muita coisa esgotada, quando esgota eu não faço reimpressão, né? Eu costumo fazer tiragem única e tal. E é isso, e aí eu vou sempre chamando e fazendo e vou aumentando meu acervo. Então, não reimprimindo, eu estou sempre fazendo coisa nova, né? Estimulando para que as pessoas me tragam material novo para que eu possa imprimir. Então, essa é a... diga. Tem uma pergunta, sem querer cortar você vê se você responde. Tem uma pergunta legal do Tomás Musso. Você já revelou telas no sol? Cara, eu revelei uma vez, Muso, quando... Cara, esse dia foi muito triste, esse dia foi... Esse dia foi louco. Esse dia foi louco, cara. Cara, foi uma loucura mesmo. Foi quando eu troquei minha luz, lembra? Que eu fui pedir para você. Você falou, Cara, eu tava... É porque assim, minha mesa tava aqui e a tomada tava com um mau contato e eu usava a lâmpada tubular HQA, né? Outra coisa, a gente usa LED, não vale a pena usar mais HQA, tá? Por vários... LED específica... LED UV. É a LED UV, tem que procurar LED UV 5050 e eu acho que tem outras, mas assim, procura na internet, vocês vão achar toda a informação. LED para serigrafia. Exato. No YouTube tem trocentos vídeos dos caras fazendo mesinha. E procura ligação de LED em paralelo, não em série. Exato. Não pode ser ligação... Me fudi muito com isso aí. Não pode ser ligação em série. Tem que estudar um pouquinho de eletrônica ali, mas não é nada de outro mundo e tal. Ou se não, pode contratar um técnico em eletrônica que ele faz a ligação para vocês. E aí a lâmpada HQA. Até para vocês terem uma noção, a serigrafia também tem muito produtos nocíveis, tá, gente? Tanto químicos, e a luz, ela é um problema também para a vista.
Dependendo da lâmpada, se você ficar olhando muito para ela, você queima a sua retina. Tem que tomar cuidado. Não pode ficar expondo a visão direto para a luz. E essa lâmpada HQA, além de fazer mal para a luz, exposição à pele também dá câncer de pele. São raios ultravioletas, né? E aí, cara... Ou seja, use LED UV. Use LED UV que você só vai queimar sua vista. Pelo menos você não vai ter câncer de pele. Você só vai ficar cego, entendeu? Caramba. Não tô querendo desanimar vocês não, gente. Tudo tem equipamento, pode ter um óculos amarelo que você usa assim, que evita que o raio UV tenha a propriedade que danifica a retina. E aí, velho, eu tinha 3 lâmpadas aqui, Daniel. Tinha a da máquina e tinha 2 guardadas. E aí eu tô aqui gravando a tela, eu esbarrei na tomada, e aí deu aquele mau contato e ligou de novo na sequência, e a lâmpada HQA, depois que ela esquenta, você não pode ligar de novo, você tem que esperar ela esfriar totalmente para depois você acender a lâmpada de novo. Coisa que o LED você pode ligar e desligar toda hora que não dá problema. Então, uma das vantagens da lâmpada é essa. Tem lâmpada fluorescente? Pode usar essas lâmpadas normal? Pode, só que tem emulsão que não vai funcionar com esse tipo de lâmpada. Por exemplo, as emulsões que eu uso de diazo, de fotopolímero e tal, a gente tem 3 sensibilizantes na serigrafia. A gente tem um bicromato, que é uma bosta, mas funciona, totalmente químico. A gente tem o fotopolímero, que é lindo, a emulsão já vem pronta no pote, você só derrama na calha, emulsiona. A emulsão de fotopolímero, você pode deixar a tela guardada 1 mês no escuro, você vai tirar ela lá da sala e vai poder revelar. É lindo, maravilhoso. E o diazo é de alta definição. Só que o diazo ele tem problema com calor, né? Se eu deixar ele no calor, ele perde ação muito rápido e é caro, não é tão barato. Bicromato é uma bosta, porque é cancerígeno, se você não revelar na hora, a tela não revela. Se você deixar a emulsão lá mais de 2 dias, ela endurece, você não consegue revelar. E o que você sensibiliza, se você não usar também na hora, ela fica muito líquida e você tem que jogar fora. Porém, assim, é uma emulsão a mais barata do mercado, né? Então, mas é aquele barato que sai caro, né, Leandro? A gente sabe. Né? Além de dar um trabalhão, você vai emulsionar 2 telas, você vai perder dinheiro, enfim, não usem, ou seja, não usem. Exatamente. Então, assim, a emulsão de bicromato, que é 60, 50 conto. Aqui já tá R$60 o quilo e tal. E a bicromato tem uma outra coisa também que você tem que fazer no escuro, né? Essas outras todas você pode... não? Não, sabe qual que é o problema? É lenda? Qualquer emulsão, sabe qual que é o problema? Claro, não é bom ficar trabalhando, vou ficar aqui trabalhando no sol, na luz. Não é legal. Mas a emulsão, o problema da emulsão é quando ela seca. Secou, fudeu. Enquanto tá molhado ali, não tem problema nenhum. Você pode trabalhar na luz, pode ficar tranquilo, não tem problema. Não tem problema nenhum, pode mandar ver. Então a emulsão tem essa questão. Então, essas emulsões de fotopolímero, que são as melhores e tal, vocês vão precisar ter uma lâmpada UV. Não tem como fugir disso. Então, assim, e aí é outra dica que eu dou também. Quer começar, velho? Começa com os bagulhos certos, sacou? De escola, as paradas já certas, assim. Não tem Hoje tem, né, cara? Hoje tem, mano. Não tem um porquê você ficar gastando dinheiro com bagulho que depois você vai ter que trocar, meu, saca? Tipo assim, quando eu fui montar minha serigrafia, eu falei, cara, eu vou imprimir os bagulho grande. Então, assim, já descolei uma reveladora grande. Claro, tudo depende da pretensão de cada um e da condição de cada um. Eu não tô dizendo que se você não tiver condição, você não pode começar com uma paradinha mais fodida e tosca, sacou? Manda ver, mas se você tiver condição de focar no bagulho certo, procura e estuda o equipamento que já vai te colocar no caminho certo. Senão você vai gastar dinheiro à toa, vai ter que trocar material à toa, sacou? E no final das contas acaba saindo mais caro. Então, na questão das lâmpadas, é isso, é lâmpada LED UV. E aí eu tinha as lâmpadas HQA. E aí deu o mau contato, bicho. E aí quando ligou, a lâmpada explodiu, né? Queimou. E aí eu fui pegar minhas outras 2 lâmpadas que estavam guardadas em cima aqui da estante. E aí eu derrubei. E aí quebrou 3 lâmpadas no mesmo dia. Eu falei, puta que pariu. E aí eu com trabalho atrasado, aí eu falei, caralho, como é que eu vou fazer? E aqui não tem lâmpada, né? Aí liguei para Goiânia, eu não tinha. Aí liguei para São Paulo, meu fornecedor antigo não tinha. E aí eu fiquei naquela, falei, vou comprar HQA de novo, vou comprar o LED. Aí falei com o Daniel me deu toda a dica do LED.
Mas até eu montar a mesa, né? Porque eu tive que fazer todo tive que fazer um caixote de madeira, tive que fazer a ligação, tive que comprar fonte. Aí eu botei o timer. Pô, minha mesa agora tem timer, mano. Eu boto ali os segundos, aperto lá, ela desliga sozinha. Eu posso ir ali de boa, saca? Não vai queimar minha tela. Mas antes disso, aí eu com o trampo atrasado, com as 3 lâmpadas quebradas, e aí eu falei, velho, vou revelar o bagulho no sol, foda-se. E aí, cara, eu revelei uma tela com a emoção da Dual Film AG, era uma tela de 6 camadas, porque quando eu vou imprimir essas fontezinhas pequenas aqui, assim, ó, tipo corpo 5, a tela que eu faço é assim, eu passo 2 foras, 1, 2 foras, aí viro atrás, é 1, 2, aí viro 1, 2, até chegar a 6 camadas. Aí fica uma camada de emulsão bem grossinha, assim. Botei no sol ali. Aí estimei mais ou menos, falei, vou deixar... Estimei mesmo, né? Porque não tem que Deus como, quiser, né? Você não tem um aparelho para medir a intensidade do sol, só que no dia aqui tava solzão mesmo, assim, sabe? Sem nuvem, sem nada. Cara, eu emocionei aqui. Não, e tem isso, Daniel. A minha reveladora ficava aqui fora antigamente, assim. Então, assim, eu só baixava o toldo ali, boto a tela rapidão, baixo a borracha de vácuo, liguei o vácuo, né? Quando bateu o vácuo, basculei a parada, né? Porque a minha mesa antes era basculante, né? Tem umas mesas que ficam assim e aí você consegue virar. Mano, virei a mesa, abri o todo aqui, posicionei no sol, contei 6 minutos, fi. E aí baixei, fui lá e revelei, mano, certinho, falei, caralho. Deixa eu contar essa minha do sol aí também. Eu tava fazendo um trabalho, eu tinha mudado para São Paulo, de Curitiba para São Paulo, não tinha nada de recurso. Puta, tava tudo errado, porque quando você muda de lugar, ainda mais de um lugar muito úmido como Curitiba e vai para São Paulo, que é um lugar menos úmido, tua vida muda mesmo, você tem que descobrir tudo de novo. E aí eu tava lá gravando, lá atrasado, querendo gravar uma tela para imprimir uma capa de um livro do Rodrigo, em tecido. Não conseguia gravar, não conseguia. Fui na Galeria do Rock, os caras falaram, mano, faz isso, comprei emulsão, fui para lá, não consegui gravar. Mano, o desespero, 2 dias fazendo. Chegou no domingo, assim, comecei na sexta, no domingo eu falei, já tava no desespero, né? Você não dorme, você não faz mais nada, né? E aí eu falei, quer saber de uma coisa, mano? Eu vou aqui como os antigos faziam. Só que essa coisa de estimar o tempo, tal, você não sabe, né, cara? É na cagada, mano. E era um dia nublado, que fica meio nublado e tem luz, e tem sol direto, e tem luz com nuvem, e tudo queima, né? Mas luz com nuvem é uma coisa e luz sem nuvem é outra, né? E aí eu peguei e falei, foda-se, agora vai. Daí fui, era um pedaço de vidro, fiz uma gambiarraça, assim. E aí botei uns minutinhos, que eu não lembro qual era, daí eu falei, mano, agora vai. E aí fui molhar, firmeza, deu certo. E aí rolou, e ficou super bem gravado. Fui tentar uma segunda vez, e nesse dia era tipo meio-dia, sol aqui Só rachando. No outro dia eu falei, mano, isso aí tranquilo, vou fazer, né? Tipo, na terça ou na quarta-feira e tal. Cara, daí já era tipo 3 da tarde. Eu não acertava o tempo nunca, velho. Nunca. Mas aí eu acho que uma coisa é o meio-dia e outra coisa é o sol das 3 da tarde, 4 da tarde. Eu acho que tem umas horas que você tem que fazer só um flash, assim, você só bota e já sai correndo, assim, né? Então, que é o sol do meio-dia, né, velho? É louco. Mas tem isso, né? Os antigos, né, cara? É interessante. São experimentos gráficos esses, né? Tu já São viu maneiras de fazer. Tu já viu a história da HB? Tu já não vi. Cara, a história, eu não lembro, eu lembro mais ou menos, uma vez eu li, o fundador da HB, o cara fazia faixa, sabe essas faixas de rua e tal? E aí, de repente, ele recebeu uma encomenda de trocentas faixas iguais. E aí ele pensou, né? Pô, em vez de eu pegar e fazer todas as faixas iguais, eu vou desenvolver uma matriz onde eu consiga fazer, né, uma matriz e imprimir todas as faixas iguais, ao invés de aí que nasceu o HB. Eu vou procurar essa história direitinho depois, eu não lembro exatamente como é. Ô, Leandro, tem uma pergunta boa aqui que eu gostaria de responder, posso? Pode, claro. A pergunta do Mauro Lima é: qual é a tua melhor experiência? É para você, mas eu vou responder. E você vai responder a mesma resposta que a minha. Qual é a tua melhor experiência de venda de serigrafias em evento online? A minha melhor experiência de venda física, né, online, enfim, a minha melhor experiência de venda é a Feira Motim.
Eu nunca ganhei tanto dinheiro. Eu e Juliana nunca ganhamos tanto dinheiro na vida vendendo serigrafias, de verdade. Em 2 dias, né? Vamos lá. Em 2 dias. E não são 2 dias de 24 horas, são 2 dias das 10 às 6. Às 6, é. Então, é bom que até que a gente vai chegar nessa parte, assim. Então, assim, a Feira Plana, para a gente, foi um. Eu acho que para todo mundo que produz, ela injetou esse cenário no país, assim, né? Ela trouxe à tona esse nicho de mercado de arte, literário, de quadrinhos, de produção gráfica alternativo. Esse cenário para todo mundo que produz meios e formas de viabilizar o contato entre os produtores e os consumidores desse material, né? Então, a Plana em São Paulo, eu comecei a ir na Plana, eu devo ter ido em umas 4 feiras Plana, vender. A partir da Plana, eu fui na Parada Gráfica, fui na Pão de Forma, no Rio de Janeiro, eu fui em algumas outras feiras. Eu sou ruim de memória, muita feira, eu tenho que pegar ali meus arquivos para relembrar todas. E aí, em 2013, eu com a necessidade de ter um ateliê, né? Meu pai foi embora, né? Vendeu a casa, eu morava numa kitnet, e aí eu peguei todo o material da serigrafia e guardei numa serigrafia de um amigo. E aí juntei com outros artistas que tinham a mesma necessidade e a gente alugou uma casa ali na região central de Brasília. E nessa casa, era uma casa grande, 3 pavimentos, quase 500 metros quadrados, eu montei esse ateliê de serigrafia. E lá eu fiz as minhas primeiras produções para participar dessas feiras, né, então. E aí chegou um momento que eu falei, pô, por que não ter uma feira aqui em Brasília, né? Eu participava de algumas feiras aqui em Brasília, uma das primeiras delas foi a Piquenique, que acontece até hoje, mas não é uma feira de nicho, né? Ela tem artesanato, moda, e aí eu me enfiava lá com umas gravuras, e sempre tinha um resultado bom, assim, de vender muita gravura, assim, é bacana. Eu tenho um cliente hoje que compra comigo já há quase 20 anos, desde essas primeiras feiras até hoje, que são os clientes que às vezes chegam lá e reclamam, falam, pô, mas eu não tenho mais onde colocar. Aí eu falei, bota debaixo do colchão, troca o quadro, compra uma mapoteca, assim. Então as pessoas passam a virar até colecionadores, assim, né? Eu tenho clientes que nunca compraram arte e que hoje já podem se considerar colecionadores de arte, né, e tal. E a gravura, ela tem esse papel fundamental, né, de tornar a arte, porque a gravura, ela, apesar de ser um múltiplo, né, ela não é uma obra original, ela é uma obra original, ela é um múltiplo assinado, né, com acessibilidade financeira muito mais fácil do que uma obra original, né? Então, a pessoa que não tem milhares de reais para pagar numa obra única, ela pode ter ali alguns reais, algumas centeninhas de reais para poder... Centeninhas de reais, a partir de 100 reais. Eu tenho gravuras de 50 reais aqui, né? A gente tem, acho que é mais barato, a gente custa 30. Então, e isso é maneiro, assim, a gente também, isso é legal, assim, eu sempre falo isso para quem vai para a feira, né, então, assim, de passar a ir para a feira, eu passei a ser um produtor de feira, né, então, assim, eu além de criar o produto, de fazer esse produto, eu comecei a desenvolver e trabalhar na formação da cultura em torno do meu produto, né? Então, assim, hoje eu produzo uma feira que ajuda a escoar esse produto. E não só o meu produto, né? Eu estou ajudando com que outras pessoas do meio, do nicho, participem e se desenvolvam junto comigo também, né? Exatamente. Né? Então, eu sou assim, prova viva disso. Exatamente. O Daniel e a Gil tiveram recentemente com a gente aqui na feira, né? Então, assim, para quem não conhece o Motim, a gente acabou de fazer agora no meio de maio a segunda edição a nona edição do evento. Nona não, oitava, caralho. Oitava edição do evento. A gente faz essa feira desde 2014, né? Essa última edição contou com um pouco mais de 90 expositores, né? Uma feira que eu sempre faço anualmente. A partir desse ano ela passa a ter 2 edições por ano, né? Agora em novembro eu tenho uma nova edição, e ela é sempre assim, né? Eu começo bem antes da data anunciada, porque a gente é uma feira que almeja trazer pessoas de fora, né? E para que pessoas de fora venham, o Tomás perguntou quanto que é o custo da feira. Tomás, a feira, eu costumo falar que o preço da feira é uma taxa simbólica, assim.
porque a pessoa tem que pagar alguma coisa para ela ter o compromisso de não desistir, né? Quando eu lanço o formulário da feira, eu sempre falo, ela custa R$100 para participar, essa taxa nunca mudou. Esse ano, talvez eu cogite em aumentar um pouquinho, porque as coisas estão muito caras, aumentou tudo, assim, tá difícil de produzir só com R$100 de cada participante, mas é R$100. E quando a pessoa paga os R$100, ela paga sabendo, eu sempre aviso que esse dinheiro não é devolvido em hipótese alguma. Já gastei. Exatamente. Já gastei. Pagou, já está gasto. Não adianta pedir eu não vou, tive um problema. Desculpa, eu não devolvo o dinheiro. Porque é pouca grana e ela serve para custear toda a feira. A gente faz a feira com o mínimo de recurso e a gente se dá bastante. Eu me dou muito para que essa feira aconteça, né? Assim, eu faço todo o material da feira, eu faço credencial, eu faço placa de mesa, eu monto mesa, eu carrego mesa, assim, eu sou um peão na feira, assim. Olha lá, ó. E tem uma coisa da sua feira que foi a feira que tem, além de ter o maior volume de vendas, pelo menos no nosso histórico, né? Foi incrível, maravilhoso. Deu alguns aluguéis a você aí, a Motim. Mas é as que tem as maiores mesas, gente. Feira, mesa é um problema em feira. Porque, por exemplo, eu levei lá 300 artes, 200, quase 300, né? 300 artes. É coisa pra caramba, camiseta e um monte de coisa. E as mesas, como é que eu vou expor tudo isso? Se você tem uma mesa de 1 por 1, você tá fudido. Você não vai conseguir vender porque você não consegue mostrar, né? Então, e tem gente que divide ainda as mesas de 1 por 1, assim, é um bagulho bem insano, assim. Mas na Motinha as mesas são incríveis. O Mauro e o Tomás estão falando aqui, né, que tem feiras que chegam a custar R$650. Aqui em Brasília também, tem feiras que tem feira que custa 1.000 conto. Exatamente, assim. Mas, assim, além de eu ser produtor, eu sou artista, eu entendo muito a necessidade dos artistas. Uma grande característica da nossa feira, ela é juntar pessoas com uma experiência e pessoas que já estão estabelecidas nesse mercado, que vivem desse mercado, né? Tipo como eu, o Daniel, a Gil, a gente sobrevive disso, né? Então a gente trabalha com isso constantemente. Mas no Motim, quando a gente monta a seleção de artistas, a gente procura muito inserir pessoas novas que estão tentando se estabelecer nesse mercado ou se inserir, né? Assim. E o Motim é muito importante para essas pessoas que vão dar oportunidade para essas pessoas que nunca tiveram contato com esse mercado poderem estar ali no meio e sentirem mais ou menos o que é necessário para que elas precisem, né, para começar, né, e tal. Então, assim, eu me orgulho muito disso, assim, porque essa é a parte coletiva que eu me dedico, assim, né, além de ter a minha produção autoral, a minha produção de serviço e tal, eu tento fazer essa minha contribuição para o meio, né, desenvolvendo a área, o nicho, fazendo essa feira. E hoje o Motim, querendo ou não, acho que é a principal feira do Centro-Oeste aí, né? Então, a gente consegue atrair essas pessoas de fora. A gente teve 30 expositores de outros estados nessa última edição, né? Então a gente lança tudo com antecedência, as inscrições, os anúncios, que é para dar tempo das pessoas de fora se organizarem, acharem passagens baratas, né, e tal. Eu tô até cogitando, sabe, Daniel, de fazer uma taxa diferenciada para quem vem de fora, porque quem vem de fora é foda. Quando você vai para outro estado, você tem que comprar passagem, você tem que arrumar hospedagem, você tem a questão da alimentação, né? Então, tudo isso onera muito a participação de um feirante de outro estado para participar numa feira que não seja do estado próprio, né? Quando você está na sua própria região, você está na sua casa, você tem todo um suporte ali que barateia muito a sua participação num evento local, né? Mas quando uma outra pessoa de fora quer vir, então talvez em vez de eu aumentar, talvez eu vou aumentar para os locais aqui, tipo assim, se tu é do DF, você vai pagar tanto que é para cobrir a inscrição de quem quer vir de fora. Talvez, eu tô estudando isso, eu não sei qual que vai ser o impacto disso, né? Eu tenho que conversar com algumas pessoas e pensar um pouquinho mais sobre isso e tal. O Mauro fala sobre financiamento. Cara, financiamento ajuda. Eu já trabalhei com edital 2 vezes. É uma parte burocrática chata. Eu não gosto de ter logomarca no meu evento. Eu só gosto de ter a minha.
Então, eu evito bastante, assim, né, e tal. Mas, assim, uma hora eu vou ter que ter uma equipe, vou ter que ter uma produtora para poder trabalhar com esses editais e tal. Então, assim, para mim, a melhor forma de eu escoar a minha produção é com o Motim. O Motim é o espaço que eu tenho para comercializar, ele que me ajuda a dar visibilidade para o que eu produzo e para mostrar para o público, né, e tal. Tá, que mais? Porque aí eu vou quase fechando o ciclo, né? Então, assim, na feira é onde a gente junta, né? A produção e quem está comprando, né? Eu falei na oficina de investidor, assim. A minha parte de investimento em arte, eu não compro arte, tá? Porque eu produzo arte. Então, assim... então, raramente eu pego assim e falo, caralho, eu vou comprar essa gravura aqui. Não, eu chego com as minhas e falo, e aí? Né, Daniel? E aí, Daniel? Olha aqui, velho. Eu gostei dessa tua aí. Vamos trocar aqui, pá. Então, assim, eu troco muito material de arte, mas eu não... eu tenho vários... Tem alguns colecionadores que compram comigo. Tem uma galera que compra de carrada comigo. Tem gente que compra 5, 10. Às vezes, quando eu tenho um cara aqui em Brasília que tudo que eu produzo ele compra, né? Ele tem tudo, meu, assim. Por isso que eu nem me preocupo muito em ter tudo aqui, porque eu sei que o cara tem tudo lá guardadinho. E no dia que eu precisar, eu posso contar com ele e tal. O Tomás Musi está perguntando do espaço físico. Durante a pandemia, a gente ficou impossibilitado de fazer a feira, né? Foram 2 anos sem feira. Foi bem difícil, assim. Para quem depende de feira, não contar com feira faz um buraco razoavelmente né, grande no orçamento e tal. E aí, nesses 2 anos, para não ter, em vez de ter feira, eu inventei de fazer um espaço físico. Então, em vez de trazer os expositores para mostrar o seu produto, eu pedi que os expositores mandassem os seus produtos e juntei num espaço físico para o público poder ir lá e consumir. Muito mais trabalho, muito mais responsabilidade, porque controlar material, controlar a venda, repassar, né, venda, comissão, essas coisas, é bem trabalhoso e tal. Só consegui fazer isso graças à Rani que cuidou dessa parte, ela tem essa capacidade maior de organização, eu não consigo, e então aconteceu. E aí a gente teve, a primeira vez a gente fez lá na Birosca, que é no Conic. Eles abriram um bar lá, eu enfiei a birosca dentro do boteco lá. E aí, agora no meio do ano passado, eu invadi uma banca abandonada ali na W3 Sul. Aqui na Asa Sul tem algumas bancas de revistas que são de uso de concessão pública. E aí eu achei um espaço abandonado há mais de 7 anos, e aí eu ocupei ele, e é onde hoje a gente tem um espaço físico do Motim. Esse espaço está sob processo de regularização, eu já dei entrada já. Agora eu estou numa fase de recurso, né, esperando sair a licitação desses espaços para que eu possa formalizar a regularização desse espaço. E aí lá eu distribuo as gravuras que eu produzo, além de alguns produtos de alguns parceiros que participam do Motim, assim. Então, sempre o pessoal que participa com a gente tá ali naquele esquema ali do Motim, assim. Então, basicamente, eu tenho 3 frentes de escoar o material, né? A principal é o Motim, que é tipo assim, né? Quando a gente junta muita gente, dá aquela energia, e o pessoal consome, eu acho que, né, rola uma sinergia muito grande, todo mundo quer comprar, todo mundo quer tudo. Então, rola um giro de produto muito forte. Eu tenho um site, que é onde as coisas ficam ali disponíveis online. Então, pessoas de outros estados, elas podem, pelo site, comprar o material, né, que eu envio pelo correio. E aqui em Brasília, eu tenho esse espaço físico. Antes da Rani quebrar o pé, a gente estava abrindo de quinta a domingo, né? E aí ela teve um acidente, ficou acidentada, e a gente está abrindo só de sábado e domingo. A gente está estudando agora a possibilidade da gente retornar e abrir de quinta a domingo, né? A gente é da frente que só precisa trabalhar 30 horas por semana, né? Então a banca também, acho que a gente viu que só precisa abrir de quinta
a domingo, assim, segunda, terça e quarta, ninguém vai lá, então é meio besteira abrir, assim, então. E aí acho que é isso. Cara, eu tô esperando o Diego aqui. Deixa eu pegar umas gravuras aqui só para mostrar para vocês, para a gente poder finalizar. Eu tenho um pouco desse problema, né? Eu faço print. Esse daqui foi do Diego, o Diego Justino. Aqui vocês vão ver espelhado aqui, né? Não tem jeito. Depois eu mostro para você, mas tá escrito Power aqui. Tá normal, viu? Não tá espelhado, não. É mesmo? É só eu que vejo espelhado, então. Que onda. E aí tem essa gravura aqui do Diego de 2 cores. Eu usei um papel Curious da Arjoinhos. Tem essa coisa do papel também, né, gente? Eu não sei onde vocês moram, mas conseguir papel bom é complicado. Eu já até mandei papel pro Daniel, né, Daniel? Salvou nossa vida. Eu tenho um fornecedor de papel aqui que ele me dá uns bizu. Ele fala, tá rolando um lote aqui que tá velho, os caras vão liquidar. E aí o papel não vende, fica encalhado, o cara me dá o toque, eu vou lá e compro tudo, e compro por um preço muito mais baixo os papéis. Cara, acredita, tá acabando agora meus papéis. Depois de. Tem 2 anos que eu não compro papel, bicho. Comprei papel pra caralho. Aquele que eu comprei aí que você mandou pra mim já foi tudo já. Pois é, não, o meu até demorou um pouquinho e tal. E aí o Diego tá vindo aqui para pegar as gravuras dele, que ele vai para São Paulo agora. E ele vai assinar, numerar e vai levar para São Paulo. Aí eu já fico com a minha parte, né, assinada, e vou fazer um lançamento agora na banca do Motim, lá na 506 Sul, nesse final de semana, junto com a gravura do Caio também, né, então. Para quem quiser me acompanhar no Insta, no meu Insta do Edições Motim, lá, Edcoins Motim, eu estou sempre mostrando o processo de como é que eu produzo. Eu dei uma paradinha de mostrar um pouco os processos, porque tinha gente olhando minhas coisas que eu não queria. Mas eu vi que é besteira. Mas lá já tem vários destaques lá dos processos das serigrafias, assim. Então, assim, eu poderia ficar aqui mostrando, como é que emociona a tela, como é que não sei o quê, como é que imprime, lá. Vai lá no meu Insta, que vai ter lá, gravura de fulano. Tem um processo lá da gravura do sapo lendário, que eu fiz com 17 cores, tem tudo lá documentado, tem algumas coisas de processo de tinta, de mistura de tinta. Outra coisa, do Rustov também, né? Tem do Rustov também, do verniz, tem muito processo lá. E assim, vocês todos que estão aqui acompanhando essa minha fala, uma coisa que eu faço muito, e assim, as pessoas sempre me procuram e raramente eu não atendo. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu sempre respondo. O pessoal me procura para tirar dúvida pelo Insta, eu dou muita direcionamento pelo Insta. Então, se quiser alguma dica, alguma coisa específica, não perguntou aqui no chat, quiser me procurar lá no Insta do Motim, vai lá, manda pergunta, que eu respondo e vou ajudar da forma que eu puder, entendeu? E acompanha lá, eu estou sempre mostrando meus processos lá, conforme eu vou imprimindo coisas novas e tal, e eu acho que é isso, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer mandar mais alguma pergunta? Como é que é? A gente ia ficar aqui até as 10, mas eu não vou ficar até as 10, não. Muita coisa para falar. Eu quero falar um negócio que a menina perguntou ali sobre o começo, né? E eu quero falar porque ela perguntou para nós, né? Quero falar do meu começo. Eu sou encadernador de ofício, né? E aí, em algum momento, eu fazia ateliê de gravura lá no Solar do Barão, em Curitiba, e aí eu comecei a querer estampar, não, queria colocar alguma coisa na capa dos cadernos que tinham tecido liso e tal. E eu comecei a pegar uns desenhos do Matisse, do Keith Haring. Keith Haring? É o do grafite? É o Keith Haring, O Keith Haring, e aí outros caras, outras pessoas, capa de filme do Hitchcock, a cara do Woody Allen, e comecei a fazer recortes de papel. E aí eu colava esses recortes no caderno. E aí foi passando o tempo, ficava legal pra caralho, só que dava um super trabalho, né? Fazer um por um, né?
E aí eu peguei na sequência, conheci o Vilmar, que era esse serígrafo aí lá do Solar do Barão, que ele era um vigia noturno de noite, e de dia ele era serígrafo. E aí ele falou, você tem que fazer isso aí na serigrafia, né? E é incrível que eu estava no Solar do Barão, que é um lugar de gravura, e eu não sabia que eu podia fazer o que eu estava fazendo na serigrafia, né? Porque lá é um lugar mais das artes, né? E não tinha uma questão de trabalho autoral no que eu estava fazendo. E aí eu peguei e fui na serigrafia dele um dia, fizemos lá um negócio, e ele, na primeira vez que eu fui, ele já falou, Daniel, então é isso aí. Eu lembro que era uma silhueta do Jacques Tati, que é um diretor de cinema francês. Ele é bem fininho, assim, o cara, assim, tem uma silhueta legal, assim, que tá sempre nos filmes dele, na capa dos filmes. E aí eu comecei a imprimir os tecidos, imprimi uma jaqueta que eu tinha, fui imprimindo. E aí, daí eu nunca mais parei de fazer serigrafia, né? Comecei com a coisa do tecido, depois fui levando para a coisa do papel, passando pela coisa comercial, de cartão de visita, coisas para publicidade, essas coisas chatas para cacete aí. E aí agora, de uns anos para cá, de 2018 para cá, na verdade, eu só trabalho com a serigrafia artística. O Leandro só trabalha com obras assinadas, eu não, porque eu e a Gil, a gente tem um projeto que é chamado Serigráfica, que aí não tem como fazer a coisa assinada, mas os artistas da chamada Serigráfica assinam ou não, mas eu não tenho. E é por isso que eu tenho muito mais artes que você, porque eu não tenho essa coisa da assinatura, né? É uma coisa. E diferente do Leandro, que financia os trabalhos, né? O Leandro financia as obras que ele imprime. Eu tenho um acordo com os artistas onde eles pagam menos do que pagariam num orçamento, né? Mas eles pagam alguma coisa, porque eu, de fato, não. Você é muito mais bondoso que eu. Mas é bom que o Daniel falou isso. Essa é uma forma de trabalhar, mas o artista pode chegar para mim com uma obra e falar: quanto é que você me cobra para eu poder imprimir isso? Eu te cobro tanto. Aí a pessoa me paga, eu imprimo, ele leva tudo, ele assina lá, se vira e vende. Isso também eu faço. E eu também faço. Eu imprimo pedal de guitarra, eu imprimo embalagem de chá. Eu imprimo várias coisas que não são do nicho artístico, assim, são mais assim, desenvolvimento de embalagem, de sinalização, coisas que me procuram, que às vezes só eu faço, assim. Eu resolvo muito pepino, assim, tipo, o cara tentou fazer... Porque a serigrafia, ela serve muito para isso. Às vezes você pegar uma embalagem dessa daqui e botar num processo industrial de impressão, você tem que imprimir, sei lá, 10 mil, 20 mil embalagens. E às vezes o cara que quer produzir isso, ele não tem essa bala na agulha para poder viabilizar esse produto. Então ele procura um serígrafo, porque a serigrafia permite, não que ela seja mais barata, mas você consegue, num processo manual, executar uma média tiragem, né? Porque a grande questão desses processos industriais são as máquinas que só para você ajustar uma máquina de impressão de uma embalagem dessa, sei lá, já foi 1000 embalagens, só para acertar ali o registro e deixar a máquina rodando direitinho, assim. Então, é muito mais difícil. Então, muita gente me procura para isso, assim, eu quero lançar um produto, só que para o cara botar esse produto no meio industrial, o cara tem que ter um investimento X. E aí, comigo, com 1/3 desse investimento, ele consegue viabilizar o processo, colocar ele no início, né, e começar de alguma forma, assim. Então, também tem esse lado de prestação de serviço, que às vezes ajuda bastante no orçamento, assim, né? Tipo, sim, né? Paga seus boletos, né? É isso. Às vezes livra a cara legal, assim, tipo. Agora eu fiz 100 embalagens dessas para pagar um incêndio lá do cara e tal. Mas teve outro dia que eu fiz quase 2.000 embalagens dessa daqui. Enfim, a gente quer morrer, porque fica 2 dias fazendo. Fiquei uma semana fazendo a mesma coisa e tal, mas deu para pagar umas continhas e tal, né? Mas eu acho interessante, assim, porque você é dos poucos amigos que eu tenho, talvez seja o único agora, né? Enfim, é o único amigo que eu tenho que seja um serígrafo que trabalha muito com arte, com certeza 80%, no mínimo 80% de tudo que você faz é arte, né? Sim, com certeza. Arte impressa e todo o resto, né? Mas tem isso da gente, nós dois, a Gil se inclui nisso aqui, a Rani se inclui aí também, de ter descoberto dentro de um nicho extremamente comercial, que é a serigrafia, né, que é de prestação de serviço bruta, um peão mesmo, né, no melhor dos sentidos até,
Mas a gente tem descoberto que essa coisa de produção de arte também dá para viver, porque as pessoas não fazem, né? Não tem esse cuidado e também não tem esse olhar que a gente tem, né? Não que as pessoas não possam ter, né? Sim. Mas isso requer tempo, né? Cara, agora, esses dias eu descobri uma coisa muito louca, conversando com o Marcelo, sobre o seu... sobre o seu Daniel, que foi o serigrafo dele que faleceu mais ou menos na época do Flávio. Uhum. E aí eu falei, pô, eu tava conversando com o Marcelo, eu falei, pô, que triste, né, Marcelo? Porque o cara morreu e aí tava uma treta lá de espólio, e aí não tem... Cara, não tem ninguém para organizar. Eu não sei, eu acho que os filhos estão numa treta e não tem ninguém para organizar o material do cara e a história do cara. E aí eu fui procurar na internet o que tem do cara. Velho, o cara saiu de São Paulo e ele é o principal difusor da serigrafia como técnica de gravura no Centro-Oeste e no Brasil, praticamente. Que massa! Um maluco. Eu depois vou pegar os textos para te mandar. Super interessante. Imprimiu diversos artistas. O cara fazia tudo na mão, tudo processo analógico, sem computador, sem porra nenhuma. Os fotolitos, tudo, né? Tipo assim, o cara pegava a obra, botava a transparência em cima e ia separando na mão ali as camadas do trabalho que ele imprimia, assim, então. Sem computador, sem scanner, sem máquina fotográfica. Um processo desenvolvido lá no começo dos anos 80 e tal. É muito louco, assim. Tem muito isso, né, cara? A serigrafia não tem... Né, ela meio que gira, assim, de um jeito meio informal, né, assim, nesse contato que a gente tem um com o outro. Não tem nada que... Né, não tem uma grande universidade da serigrafia, né? A serigrafia ela é praticada nas universidades, mas tem muita história que a principal história acontece fora, né? Assim, acontece nessas experimentações que a gente faz nos nossos próprios ateliês. E tem uma coisa que eu acho bem, bem louca, assim, que também é uma experiência minha, né? Essa coisa de ateliês públicos, por exemplo, o Solar do Barão e outros, né? Todas as grandes cidades devem ter pelo menos um ateliê de gravura público, e esses ateliês que tem dentro das universidades, né? Os professores, não dos ateliês de gravura público, que esse sim tem uma vivência diária com a coisa da impressão, do processo da gravura, mas esses de universidade, os professores não têm noção de nada, porque são professores. Eles não são gravadores ou impressores, raramente isso vai acontecer. Então, eu recebi muitos alunos, muitas turmas de alunos dentro dos meus ateliês, já tive vários já, né? E sempre as pessoas ficavam assim, meu Deus, mas sério que dá para fazer? É assim que faz? Sim. Mas falei, é assim que faz, na faculdade também é assim que faz, só que essa galera não tem essa prática. Isso que você falou, porra, agora eu limpo a tela agora, os processos dessas pessoas, eles são teóricos, né? E de muito pouca prática, né? E o nosso não, né? E uma coisa que eu atribuo muito à experiência que eu tenho hoje foi o tanto que eu me dispus a me fuder, no sentido assim, de tipo, o cara chegar aqui com um pepino e eu, em vez de falar assim, não, brother, leve-se embora que isso aí é só pepino. Eu não, vamos tentar, vamos fazer, vai dar certo. E nessa assim, cara, eu já me fudi muito. Nossa, eu sei muito bem o que é isso. Aí o cara chega aqui com um pepino, é tipo isso assim, o cara chega com a embalagem dessa que você nunca imprimiu na vida. Aí você pega a embalagem, você tem que entender qual que é a superfície da embalagem, você tem que entender que tipo de material vai aderir à embalagem, aí a embalagem tem um relevo que pode interferir na hora de imprimir, a embalagem, ela abre, né, então ela não fixa, então tem várias coisas que você tem que prever e tem que testar para ver se vai dar certo, né, e tal. E às vezes você imagina uma coisa e na prática é outra, né, e tal. E nessa prática entre imaginar e fazer, no processo você aprende muita coisa, né? Se você souber analisar o processo e tentar... Porque você tem que fazer, ver o que dá errado, tentar entender o porquê dá errado, né? E consertar para que dê certo, né? Então, total. Nesse processo de fazer várias coisas diferentes, você vai aprendendo muita coisa. Inevitavelmente, você vai aprendendo muita coisa. Então, nesse processo de lidar com vários tipos de material, eu acabei me confrontando com vários tipos de tinta, né? Eu tenho tinta que eu tenho tinta EVA, tenho tinta de poliuretano, aí tem epóxi, tem vinílica, aí tem as bases d'água, né? Aí você mexe com um monte de solvente, tem promotor de aderência.
enfim, é um universo muito grande, assim, né, e tal. São muitas possibilidades. Quando você passa a entender a serigrafia e começa a olhar ao seu redor, você vai ver que ela é aplicada em várias coisas, né? Você vai ver que no eletrodoméstico ali, no aparelho ali onde você liga, às vezes o on ou off, ele vai ser serigrafado, né? O fogão que você usa ali, o painel, vai ter uma logomarca da marca do fogão que foi serigrafado. Você vai ver que a aplicação da serigrafia, ela é muito... ela é usada e não fica obsoleta, né, cara? É uma técnica milenar que a princípio foi usada para moda e para arte, que ganhou toda essa aplicação industrial e ela não fica obsoleta. Por mais que a gente tenha hoje esses processos de impressão UV, né, aí, essas máquinas mega impressoras que imprimem qualquer porra e tal, a serigrafia não sai, né? Eu acho que até pelo custo-benefício e pelas características que ela tem, né? Não há nada que a substitua, né? Então. Total. Tá, só para finalizar, a Vitória fez uma pergunta aqui sobre os papéis, armazenamento de papel. Vitória, eu acho que o grande problema do papel é você condicionar ele num lugar que tenha muita variação de umidade e assim, não pode ter exposição ao sol, você não vai deixar qualquer coisa ao sol, material serigráfico você só bota no sol para secar, depois você tira. Os meus papéis eu guardo em mapoteca. Eu tenho duas mapotecas, eu tenho uma mapoteca aberta e uma mapoteca fechada. Na mapoteca fechada eu só guardo papel embalado. Quer dizer, na mapoteca aberta eu só guardo papel embalado, e na minha mapoteca fechada eu guardo as gravuras impressas. Eu já vi muita gente que faz uma mapoteca aberta e bota a lâmpada. Deixa a lâmpada ligada e que ela gera um calorzinho ali que não deixa pegar umidade e aí não cria mofo e nem bicho, assim. Mas eu acho que é isso, né? Você tem alguma dica, Daniel, de armazenamento de papel? Armazenar o papel, para mim, a dica é sem luz nenhuma, né? Assim, de luz direta, né? De sol. E essa coisa da umidade é realmente um problema, né? Só que também acho que é muito difícil saber que lugar que é úmido, que lugar que não é. Que tipo de umidade é essa que a gente está falando, né? Eu não sei, né? Mas e também tem diversos tipos de papéis e tal. Mas assim, eu acho que não deixar ele em lugar úmido já é uma grande coisa, e também não deixar ele em exposição à luz, e nem a luz da lâmpada aqui, né? Nenhum tipo de luz, né? É porque tem uma galera que tem umas caixas Tu já viu isso? A galera faz umas caixas com lâmpada para poder secar o papel e tal. Tem isso também. Eu tenho um colega artista também, que é o Alex Cabral, que ele tem uma mapoteca, ou tinha na época, né? E ele colocava esses negocinhos que fica puxando a umidade, sabe? Esses papéis que tem a sílica, né? Sílica gel, Em cada gavetinha ele tinha um daquele e tal, e se virava com isso, né? Você acha uma coisa meio complicada. E eu também vou te confessar, porque eu não tenho papel estocado, né? Entendi, você compra e já usa, né? Vou comprando e usando, aí acaba não estragando. As coisas que eu tenho impressas, elas ficam bem guardadas, né? Num lugar onde não é muito úmido e também não tem muita luz, que é nessa sala aqui, que eu deixo ela todo dia, ela nunca fica com a janela aberta, por exemplo. Né? Entendi. Então, mas ela tem uma ventilação assim mesmo. Tá? Papel é um negócio complicado, né? E quanto mais rústico, mais algodão, mais caro, mais difícil, né? Então, exato. É isso aí. Ó, eu botei ali no chat, tá? O endereço do Insta é o Edições Motim. Se tiver alguma dúvida, quiserem conversar, precisarem de algum auxílio, né, de alguma coisa, pode me procurar lá. E acompanho Edições Motim. Agora, em junho, eu devo lançar a próxima chamada para o segundo semestre. Então, quem quiser participar. O Tomás perguntou onde fica meu ateliê. Fica próximo à Fazenda Taboquim, em São Sebastião, tá bom? É bem longe. Aqui tem vaquinhas, tem rio, tem... Tudo. É que você não veio aqui, né? Outro dia veio uma amiga minha aqui, aí eu levei ela ali para comprar um negócio, aí tinha uma manada de vaca na rua, ela ficou em choque. Você falou, a gente não vê esse cara, tem vaca. Parece um elefante, né? Meu Deus, é uma selva. Mano, são as vacas, velho. A carninha que você come no prato é essa vaquinha aqui, ó. Só que aquela tá viva. No Edições Motim vocês podem acompanhar, tá, as informações, lá onde eu lanço as gravuras e tal, e tem alguma coisa dos processos. Qualquer coisa pode me escrever também pelo Motim. Quiserem dicas de equipamento, quiserem comprar alguma coisa,
ou quiserem viabilizar alguma produção, vocês podem me mandar por lá. E aí outra coisa... Leandro, deixa eu te fazer um convite aqui, mano. Claro. A gente podia fazer... Você recebe muitas perguntas, assim, de dúvidas? Cara, tem lá no Motim, tem alguns níveis de prestação que eu faço, assim. Por exemplo, o Carranza, às vezes eu fico, velho, ele fica me mandando mensagem a tarde toda e eu vou respondendo, assim, pô, mas como é que faz isso? Ah, eu fiz aqui, falei, não, agora faz assim, e faz não sei o quê, e vai fazendo, sabe? E aí tem algumas perguntas mais isoladas e tal, mas sempre tem, assim, uma demanda e tal. Eu também tenho uma demanda, ela é pouca, né? Mas tem uma certa demanda também. A gente podia fazer uma coisa meio trimestral, sabe? De juntar as perguntas e nós dois, não precisa nem ser ao vivo, que nem a gente tá fazendo, pode fazer uma conversa entre eu e você. Ou se não fazer um botequinho serigráfico, né? Assim, isso, a gente pode sentar, tomar fumar um cigarrinho e trocar uma ideia sobre, sobre serigrafia, deixa a sala aberta e a gente vai conversando sobre isso. Depois coloca aí, vamos pensar nisso aí, mano. E aí, mais uma das coisas que nós estamos pensando para fazer. Vamos pensar. E aí, outra coisa, muita gente me pergunta, fala, e os cursos? Eu já dei curso para 10, 20, 15 pessoas e tal, e aí aquilo que eu falei. Eu nunca tive uma conversão, eu não sei se é porque eu sou ruim ou se porque é difícil. Mas é assim, difícil, pode ter certeza. De aprender, assim. E aí eu passei a oferecer cursos individuais, assim. Então, assim, eu quero aprender a fazer uma gravura de 7 cores, tá? Vamos desenvolver um curso para você conseguir imprimir uma gravura de 7 cores. E aí eu desenho esse curso específico para a pessoa, de acordo com o que ela pretende alcançar, entendeu? Aí eu desenvolvo o cronograma, o conteúdo e orço quanto que isso custaria, né? Porque também depende de tempo, dedicação e tem a questão do material e tal. Então, se alguém tiver interesse em desenvolver um curso individual, aí faz aqui na minha casa, com meus equipamentos, e aí eu acompanho. E aí, por exemplo, a pessoa pode fazer um curso e sair com uma gravura pronta do curso, assim. Eu já fiz isso com alguns artistas. Às vezes o artista quer fazer uma serigrafia, eu falo, cara, eu não tenho condições de subsidiar esse trabalho agora. Mas se você bancar ele vir aqui fazer, eu te acompanho e eu garanto que o trabalho vai sair satisfatório. No final das contas, você leva a gravura com você e você que vai fazer. E você que vai fazer todo o rolê e tal. Assim. Então, essa é uma das possibilidades e tal. Então, se tiver algum artista aqui e tem algum trabalho e quer fazer uma impressão, ele pode vir combinar comigo, ele vem aqui, passa uns 2 dias e faz um cursinho, e quando terminar o curso, ele sai daqui com uma tiragenzinha desse material impresso. Tá? Uma residênciazinha, né, Márcio? Seria uma residênciazinha e tal. Tá bom, gente? Eu agradeço demais aí o convite do Daniel e da Gil, tá? Espero ter ajudado. São informações, assim, acúmulo de experiência que eu tenho há um bom tempinho, tá? Nesse rolê. Então, qualquer coisa, vocês podem me procurar, eu fico à disposição aí. Agradeço a presença de cada um aí, a paciência e desculpa qualquer coisa, tá bom? É isso aí. Deixa eu fazer um encerramentinho aqui. Então, gente, primeiro agradecer o Leandro. Obrigado demais. Você é o cara, você é massa. Que bom que a gente se conheceu pessoalmente esses dias aí. Foi muito bom, sim. Foi bom, corridíssimo, mas a gente conseguiu ficar junto ali, comer uma comida típica da cidade, tomar uma, né? E enfim, obrigado mesmo pela participação, pela Ranita aí também dando um alôzinho. E com certeza as dicas que você deu aí, elas são fundamentais. E a gente sabe que é muito difícil realmente, né, fazer essa coisa da serigrafia algo efetivo virtualmente, né? A gente sabe. Pô, já é difícil presencial, mano. Pois é, cara. Então, mas é legal saber da tua história, ouvir as suas dicas. Eu sempre aprendo, né, cara? Todo dia eu aprendo um pouquinho. E eu quero em novembro aí estar na Motinho uma semana antes para ser seu assistente. Vai ser maravilhoso. Vou colocar no meu currículo. Beleza? Não, a gente é uma troca, né? Eu também, com certeza. Da mesma forma, eu aprendo muito e é sempre bom formar redes, né? Com certeza. Criar esses laços e formar redes. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Tá bom, gente? Com certeza. Obrigado a todo mundo aí, Leandro, Rani, Juliana, todo mundo, Guinski, todo mundo mais. Valeu, obrigado. Beijo, tchau, gente. Até mais. Tchau. Bom final de semana.